saber que tá entrando. Agora sim. Agora. Boa noite, pessoas. Como é que vocês estão? Estão bem? E aqui estamos mais uma vez, reunidas, reunidos e reunides, para poder fazer mais uma live do nosso grupo, o Matemática Queer, né? E hoje a temática que a gente está trazendo é uma temática que, nos últimos dias principalmente, foi bastante debatida, que é a saúde da população LGBT e mais, né? Eu sou a Érica Souza, sou professora de matemática, doutoranda em ensino de matemática pela UFRJ e membra do Matemática Queer. E antes de passar a palavra para o meu amigo Glauber, né, eu vou fazer minha autodescrição e dizer que nós estamos aqui, né, bastante entusiasmados, esperando, né, o nosso convidado daqui a pouco vai se apresentar também, para poder falar um pouco mais sobre essa temática que é tão importante e tem tanta relevância, principalmente dentro do contexto atual, certo? Então, eu estou aqui no meu quarto, né, e vocês podem ver aqui do meu lado direito tem uma cortina branca, estou na minha cama, sentadinha, tem um lençol e uma coxa na cor marrom. Atrás de mim eu tenho um nicho, né, com algumas peças de decoração, alguns acessórios também pregados na parede branca, um espelho. Eu sou uma mulher branca, uma mulher trans branca, do cabelo meio aloirado. Tô de cílio postiço, porque, né, empoderador. E aqui na minha casa. E agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Glauber, que também vai fazer parte aqui junto comigo da mediação desse dia tão especial, né, Glauber? Isso mesmo, eu sou muito grata por estar aqui hoje. Eu acredito que a temática é muito importante. Eu sou o Glauber, eu sou aluno de licenciatura em matemática aqui no Instituto de Matemática e Estatística da USP. Faço parte também do Matemática Queer. E eu sou um homem branco, cis e bissexual. E eu vou fazer minha audiodescrição agora. Eu tô com uma blusa cinza e preta, tô com uma camiseta também branca com alguns detalhes pretos. Atrás de mim tem uma janela branca e uma parede branca. E também tem uma mala no meu lado direito, porque eu estou no meu quarto, na minha casa agora. Eu acredito que agora seja o momento ideal para a gente pedir para o Jonathan se apresentar um pouquinho, por favor, para depois já começar a sua fala. Boa noite, pessoal. Eu sou o Jonathan, eu sou médico. Eu sou cientista. Eu gosto sempre de dizer que sou cientista político, eu acho que com orgulho, né? Eu brinquei com a Erika e com o Glauber mais cedo, assim, ao próximo que eu chego de vocês da matemática é a formação de uma mãe, que é matemática também, e física, e eu faço arquitetura, então acaba que arquitetura é arte, é matemática também, né? E é um prazer estar aqui com vocês hoje. É um tema que eu acho que é importante a gente debater. De antemão, eu sempre gosto de dizer que eu não sou infectologista, né? Eu sou cirurgião de dor, que é uma especialidade que pouca gente conhece. Trabalho aqui na Fiocruz, né? Trabalho no Hospital Albert Einstein em São Paulo também. E para mim é um orgulho trabalhar na Fiocruz, trabalhar com acessibilidade e trabalhar com populações que precisam de atendimento na rede pública e também trabalho na rede privada, mas eu acho que o SUS, a gente precisa defender o SUS como política de saúde, como política de acesso e como direito constitucional, né? Bom, vou ajudar na minha autodescrição também. Eu estou em casa, eu estou sentado no meu escritório, tem 2 quadros atrás de mim, eu uso óculos, estou vestido de azul, preto, né? Sou um homem branco, e é isso. Vamos começar. Então, agora com vocês, nosso queridíssimo médico da Fiocruz e cientista político, Glauber de Andrade Portinari. É com você, Glauber. Então, gente, pedir para passar um pouquinho, por favor. Então, quando a gente pensou no tema, a gente falou o que a gente vai falar sobre população LGBTQIA+. Então, a gente criou meio que um roteiro, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da saúde da população e quem é essa população, fazer uma definição de LGBTfobia, principalmente institucional, e algumas sugestões de condutas anti-LGBTfóbicas. Eu falo um pouquinho rápido, se por acaso eu estiver falando rápido demais, gente, vocês me sinalizem aí, tá bom? Pode passar. Então, vamos ativar um pouquinho o nosso cérebro e entender a diferença entre sexo, orientação sexual, identidade de gênero e prática sexual. Pode passar. Então, lembrar que sexo biológico vão ser um conjunto de todas as informações de um cromossomo, né, que vão dar características aos órgãos genitais, à produção hormonal e à capacidade reprodutiva. São características fisiológicas que distinguem machos e fêmeas, né?
A gente sabe que na natureza também existem aqueles que possuem as duas características, que são as pessoas chamadas intersexo. Eu gosto sempre de caracterizar isso, porque o sexo biológico não é um definidor de características de pensamento. Pode passar um pouquinho? Quando a gente entra na características de gênero, eu sempre coloco a imagem da Simone, que eu acho que representa muito isso. A gente precisa distinguir a característica de dimensão biológica e de dimensão social no gênero. O gênero está muito relacionado com a situação de poder. Por mais que a gente tenha uma biologia que divida a espécie humana entre homem e mulher, aquilo que a gente entende como homem e mulher está muito relacionado a uma expressão social. Aí entra o papel do cientista político de sempre falar isso. Né? E a frase clássica da Simone é aquilo: não se nasce mulher, torna-se mulher. Mas a gente entende que o quê? Assim, homens e mulheres eles vão ser produtos de uma realidade social e não decorrência direta da anatomia dos seus corpos. Então, aquilo que a gente entende do que é masculino e feminino, muitas vezes está relacionado ao que a gente foi criado para acreditar que é masculino e feminino. Né? É o comportamento, a posição social que é culturalmente determinado, historicamente circunscrito e esperado para homens e mulheres. Então, aquela ideia de que hoje a gente entende que meninos vestem azul, meninas vestem rosa, é um conceito muito recente. Se a gente pegar a história vai mostrar que isso não era tão comum. Né? E, pelo contrário, os homens eram muito mais bem vestidos e as cores, né, cores quentes, o vermelho, eram utilizados, inclusive, para os homens. Quando a gente fala na identidade de gênero, então entra na percepção íntima de que cada pessoa tem de si, como gênero masculino, feminino, e uma combinação dos dois, né, que é independente do sexo biológico. Então, quando a gente fala em identidade, é aquilo que eu me identifico. Ela traduz o quê? Um sentimento da pessoa que ela tem de si mesma. Seria a característica que ela tem de reconhecimento. Então, como ela se reconhece diante do mundo. Então, isso é importante entender, que eu sei que gera confusão. Mas, assim, para vocês, isso é algo que pode ser tranquilo, mas a gente sabe que ainda na classe médica, na classe acadêmica, na vida de vocês, todo mundo a gente passa por essas dificuldades. Mas é importante entender um pouco dessas características. Por isso que, às vezes, eu trago um pouco algo que é mais básico, para que a gente possa dar seguimento a essa aula um pouco mais tranquilo. Pode passar. Então, diante da identidade de gênero, a gente sempre classifica o homem como cisgênero, a mulher cisgênero, o homem transgênero e a mulher transgênero, né, transexual. Então, o cisgênero a gente vai pensar, é aquele que se identifica com a mesma característica biológica do seu nascimento. Então, a gente vai ter um homem cisgênero e uma mulher cisgênero. O transgênero é aquela pessoa que se identifica com o gênero oposto daquele do seu sexo biológico. Então, a gente pode ter um homem transgênero e uma mulher transgênero. E a gente sabe também que existe a característica fluida. Ele pode hoje se identificar com a característica de um homem cis e depois se identificar como um homem trans, e uma mulher pode se identificar como uma mulher cis e uma mulher trans. Pode passar. Então, e a orientação sexual, que é justamente o que as pessoas simplesmente caracterizam, é a atração afetiva. Então, por quem é que eu me atraio? Então, se eu me atraio com uma pessoa diretamente do mesmo sexo que o meu, né? O meu sexo, eu vou me caracterizar como homossexual. Ou bissexual, se eu me atraio pelos dois sexos. Heterossexual, se sou a pessoa do sexo oposto, e assexual, se eu me caracterizo por não sinto atração sexual por nenhuma dessas características. A gente sabe que a orientação sexual hoje, psicologicamente, é uma característica fluida. Então, as pessoas, na verdade, elas têm um pensamento fluido. Então, essa ideia de colocar em caixinhas é muito mais por uma característica acadêmica, mas a gente sabe que, durante o passar da vida, isso é uma característica de mudanças. Né? As pessoas podem mudar essas características. Ou até por falta de conhecimento, muitas vezes. Então, a gente acha a heteronormatividade, né, como algo comum. Por quê? Porque as pessoas acreditam que só existe essa possibilidade. A gente sabe que não é assim. Pode passar. Então, a gente só lembrando, eu sempre gosto de dizer, eu acho essa imagem bem autoexplicativa, a gente coloca o sexo biológico e o sexo genital, né? Obviamente que é hormonal também, né? Mas vai definir o masculino, o feminino e o intersexo são as características genéticas. Né? A orientação sexual é aquilo que eu me identifico, né? A identidade de gênero é aquilo que eu me identifico, então está no meu pensamento. Como eu me vejo? Como é que eu me vejo? Um homem ou me vejo uma mulher? Isso é compatível ou não com o meu sexo biológico. E a orientação sexual é o coração, é por quem que eu vou me afeiçoar. Eu gosto de homens, eu gosto de mulheres, eu gosto dos dois, então no coração é aquilo da minha orientação sexual. Então, partindo um pouquinho dessas características, eu sempre gosto de dizer que a orientação sexual e a identidade de gênero são determinantes sociais em saúde. Lembrar que o conceito de saúde
é muito mais do que a ausência de doença, né? Saúde é o bem-estar físico, mental, psíquico. Saúde envolve acesso, acessibilidade, envolve garantias de direitos constitucionais. Saúde envolve moradia, transporte, trabalho. Então, se a gente pensa em saúde, a gente está pensando em tudo isso. Então, consequentemente, pensar em saúde também, a gente sabe que sexualidade e orientação sexual são determinantes importantes nessas características. E quando a gente fala isso, a gente sabe que desigualdades podem existir por várias formas, de renda, escolaridade, raça, etnia, gênero, orientação sexual e identidade de gênero. E as orientações sexuais não heterossexuais e as identidades trans, elas têm um maior risco de adoecimento e morte. E eu vou tentar mostrar isso por quê, né? Tanto por efeitos diretos na saúde mental, violência, o medo que a gente tem de discriminação, por questões indiretas, na família, na escola, na rede de sociabilidade, nos serviços de saúde, no mercado de trabalho, a criminalização que as pessoas, que a gente tem, né, de medo da violência, a transfobia, a LGBTfobia e assim por diante. Então, a gente sabe que o acesso, essa questão da saúde vai muito além das questões de STs, muito mais, e a gente preocupa-se muito mais com a questão de saúde mental. Que é uma característica que a gente sempre tem que levar no pensamento do profissional e no pensamento do meio da população. Estou falando um pouco rápido, gente? Só sinaliza para mim. Ok? Então, bom, quando a gente fala em saúde, a gente tem que lembrar que gênero, raça, classe social, religião, a geração que eu estou falando e a orientação sexual vão formar um conjunto de ações que vão determinar o meu status de saúde. Eu falei um pouco mais cedo que eu estava falando com os meninos como essas características influenciam, inclusive, na abordagem, no tratamento e no atendimento. E também na exclusão. Eu penso assim, imagina um menino ou uma menina, né, gay que nasceu numa religião muito restritiva, que tem contatos com uma geração mais antiga e uma classe social mais baixa. Então, as dificuldades que ela vai ter vão ser muito diferentes daquelas pessoas que estão numa classe social melhor, talvez, ou que tem uma família que seja mais acolhedora, ou que a religião não seja tão opressora. Quando a gente coloca isso numa situação também de raça e características sociais, isso também modifica. Então, a gente sabe que existe uma discriminação muito maior, a gente sabe do preconceito racial que existe, e a gente sabe que isso também existe uma característica de preconceito muito maior na questão racial, associada a uma questão de orientação sexual e gênero. Pode passar. Então, quando a gente fala em SUS, a gente sabe que no SUS, trabalhar com SUS e pensar em LGBTfobia, a gente tem que pensar em algumas características, porque às vezes essa característica é muito sutil. Como eu falei, o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, ele é um direito constitucional, está na garantia da Constituição de dizer que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, quando a gente pensa nisso, então, será que todo mundo tem acesso da mesma forma? Eu sempre gosto de dizer que um dos princípios do SUS é a universalidade, ou seja, ele é para todo mundo, e a equidade, que é tratar diferente as pessoas diferentes, ou seja, eu preciso garantir que as pessoas sejam tratadas dentro das suas características. E aí para isso, a gente precisa entender que o SUS passa por determinantes sociais e saúde, no seu conceito mais amplo, como eu acabei de falar, né? Saúde como direito de todos e um dever do Estado, e como um processo equânime, né? de equidade, de saúde como pensamento de ações como acesso e acessibilidade. E pensar também que essas normas de sistemas e práticas profissionais, elas podem caracterizar o que a gente chama de LGBTfobia institucional. Será que, por mais que eu tenha essas características normativas do SUS, eu consigo ter acesso ao SUS? Será que eu me sinto representado dentro do SUS? Será que eu consigo transpor aquela barreira de atendimento? É isso que a gente vai falar um pouquinho. Desde 2011, né, existe uma política nacional de saúde integral de leis lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que foi instituída por uma portaria. Desde o dia 1º de dezembro, lembrar que o dia 1º de dezembro é considerado o dia de combate ao HIV/AIDS, né, no mundo todo. E aí nesse dia foi criada essa portaria. E ela tem uma característica como uma política de marca de reconhecimento de quê? Discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incide na determinante social no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social, e que está exposta principalmente à população lésbica, gays, bissexuais, transexuais e travestis. Então, a partir desse momento, foi criado uma cartilha do Ministério da Saúde
com orientações tanto para profissionais, né, com políticas nacionais voltadas para essa população, quanto para populações de educação. Né? O que acontece é que, como qualquer cartilha, muitas vezes ela não é, eu digo que o conhecimento guardado, ele não compartilhado, ele se torna restrito. Eu preciso compartilhar essas informações. Então, por mais que a gente tenha uma política nacional instituída, ela, durante muito tempo, ela ficou pautada em ações muito locais, e a gente vê isso até hoje. O objetivo geral dessas políticas era promover bissexuais, lésbicas, gays, travestis e transexuais a saúde integral, aquele conceito mais amplo, né? Saúde como bem-estar físico e mental, eliminando a discriminação e preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução de desigualdades e a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo. Como eu te falei, equitativo no sentido de que eu preciso tratar diferentes as necessidades diferentes de cada um. A gente sabe, e foi a partir desse trabalho, né, foi pautado muito numa característica de que as políticas do SUS, muitas vezes para a população LGBTQIA+, elas eram pautadas em quê? Em tratar e falar sobre HIV e AIDS, então a gente ficava restrito a uma caixinha, né, como aquelas políticas de outubro rosa, novembro azul, vermelho, dezembro, tratar HIV e AIDS. E as políticas de ações para a população LGBTQIA+, ficavam restritas a esse cenário. Eu falei com o Agnaldo esses dias, né, uns colegas falando assim, é interessante como no setembro, que foi criado depois, né, o setembro amarelo, as pessoas pensam em saúde mental, mas pensam em saúde mental de uma forma genérica, e parece que só existe doença mental naquele período. E a gente sabe que o sofrimento psíquico acomete muito mais a população LGBT, baseado em vários estudos, né? Eu apresentei alguns estudos aqui mostrando, né, que mostram que os heterossexuais, os não heterossexuais, eles têm chances maiores de pensar em suicídio, comparativamente aos heterossexuais, com pessoas LGBTs, muito mais relacionadas à questão de violência, o medo, frustrações, e entre outros. Nos Estados Unidos, os jovens homossexuais, num estudo de 94, replicado em 2096 e replicado esse ano, não coloquei na referência, eles mostram dados bem semelhantes, que seria mais ou menos o seguinte: os jovens homossexuais, de ambos os sexos, sejam masculinos ou femininos, eles representam 1/3 de todos os suicídios juvenis. Só que nos Estados Unidos, autodeclarados, eles têm hoje 10% da população. Então, ou seja, a gente tem 1/3 de suicídio juvenil, sendo que menos de 10% da população se declara como homossexual ou bissexual. Então, a gente entende que o número de suicídios é muito maior. Nos Estados Unidos, está muito pautado nessas características que eu acabei de falar, principalmente por uma questão de cultural, acesso, reconhecimento familiar, dentre outras. Né? Bom, um trabalho de São Paulo, né, foi feito em 2005, e ele foi feito um trabalho bem interessante, esse cartilha, ele foi publicado também pelo Ministério da Saúde. Ele falava sobre a experiência de violência sofrida pela população LGBTQIA+. Esse trabalho não foi replicado depois, mas ele é bem interessante, que ele mostrava em 2005 uma característica. Como as pessoas na parada, eles pegaram a parada LGBTQIA+, né, que era um momento em que tinha uma população muito maior, e que elas estavam num momento, teoricamente, de celebração e de demonstração de características de mostrar de empoderamento. E eles pegaram nessa população e perguntaram se ela já tinha, em algum momento, sofrido discriminação e agressão. Né? E aí, essa questão de discriminação e agressão, eles poderiam responder, obviamente, os dois. 72% disseram que já tinham, em algum momento da vida, sofrido discriminação. E 65% algum tipo de agressão. Pode passar? E quando a gente observa esse gráfico, eu chamo a atenção para o primeiro tópico lá em cima. Eu coloquei ao contrário justamente por isso, para mostrar que uma das características de discriminação era do serviço de saúde. A gente sabe que no trabalho, o impedimento de doar sangue, que isso era uma característica até o ano passado, o atendimento em delegacia, comércio, ambiente religioso, ambiente familiar, escola, faculdade, amigo, vizinhos ou moradia, é uma característica que a gente esperava, mas no serviço de saúde isso chamou a atenção. Parece um número pequeno, mas isso é um número que pode ser, que a gente sabe que é subestimado. Né? A gente não tinha um outro trabalho. Então, assim, unidades locais faziam esse mesmo trabalho. Mas a gente sabe que às vezes é difícil, porque quando os trabalhos são feitos na unidade, a pessoa às vezes tem medo de uma represália, medo de dizer que sofreu algum tipo de preconceito, por mais que existam, né, dentro de todo serviço de saúde, é obrigação por lei, existir um serviço de ouvidoria, a gente volta àquele ponto ali. Será que eu vou ser bem atendido? Ou será que eu não vou sofrer uma nova violência quando eu faço essa denúncia? Mas isso chamou bastante atenção, isso desde 2005. Pode passar.
E aí, alguns dados sobre a questão da violência. A gente sabe que o Brasil é um país altamente violento para a população LGBTQIA+. A gente tem um falso moralismo, né? E eu sempre falo que entre 2011 e 2018 foram mais de 13 mil denúncias de discriminação contra a população LGBTQIA+, registradas no Disque 100. Lembrando que esses dados são sempre subestimados, a gente tem esses são dados baseados apenas em denúncias, né? E desses números a gente tem 1.238 número de travestis e transexuais que foram mortos entre 2008 e 2018. Né? E eu sempre gosto de relembrar que o Brasil é o país que mais consome pornografia, né? Trans e travesti, mas é o país também que mais assassina travestis no mundo. Então a gente entende que existe uma disparidade entre conhecimento, acesso e violência. Deixa eu passar. Então, eu sempre gosto de trazer também uma característica que durante muito tempo a gente pautava nessa característica. População LGBT, a gente tratava HIV e ST, né? Que antigamente era chamada de DST. Então a gente mudou a nomenclatura de doença sexualmente transmissível para infecções sexualmente transmissíveis. Então as políticas por preconceito, por estigmatização, que a população LGBTQIA+, era cometida apenas dessas características, né? E a gente sabe que o HIV e AIDS, ela acomete toda a população, seja a população trans, população bi, população hétero. E a gente sabe que, em todo o país, a proporção de pessoas que se enquadram na categoria de exposição homossexual para infecção por HIV passou-se de 32% em 2007 para 53% em 2017. Isso, na verdade, por uma característica de subnotificação. No Brasil, o projeto Transcender apontava uma prevalência de HIV de 31% entre travestis e mulheres transexuais no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense em 2017. E o projeto Muriel relatava uma prevalência de 26% de HIV entre pessoas trans na cidade de São Paulo. Mulheres transexuais, então, ficavam mais expostas e apresentavam maior probabilidade de infecção por HIV, 49 vezes maior do que a população geral. Isso é uma característica que mostrava o quê? Às vezes, essas mulheres estavam muito mais expostas por uma questão dos tipos de relacionamento que tinham, a vergonha de se expor, o tipo de parceiro que às vezes exigiam essas características, e acho que o empoderamento da mulher trans, a característica de mostrar o papel da prevenção ser muito mais importante, essa característica mudou. Eu trouxe alguns gráficos, mas eu gosto de relatar só algumas coisas desses gráficos, tá? Eu depois deixar essa aula disponibilizada, e aí vocês podem depois tirar qualquer dúvida, entrar em contato para a gente passar. Pode passar um pouquinho, por favor. Então a gente traz, né? A prevalência de HIV e AIDS, segundo as populações específicas, a gente tem que na população as mulheres trans, elas tinham 36% de prevalência de HIV no Brasil em 2017, com base nos dados do Ministério da Saúde. Mas se a gente for olhar os outros gráficos também, a gente tem da população hétero, porque inclui na população hétero, por exemplo, ali, ó, gays e outros homens que fazem sexo com homens, a gente tem 12%, né? E gays e outros homens que fazem sexo com homens por idades diferentes. Então, quando a gente abarca essa população também, homens que fazem sexo com homens, que se caracterizam, que se classificam e se identificam como homens héteros, essa população, na verdade, chega próximo à população LGBTQIA+. Pode passar. A mesma coisa quando a gente fala de outras ESTs, né? A prevalência de sífilis, na verdade, a gente trouxe esse dado, que desde 2017 a gente tem um aumento da prevalência de sífilis, talvez muito mais relacionados às mudanças dos hábitos sexuais, o medo de usar o preservativo, principalmente na população mais jovem. A gente teve um aumento do número de casos de sífilis, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Mais uma vez, as mulheres trans, elas têm um risco aumentado de sífilis, mas se a gente for comparar no universo total, esse risco, né, chega quase ao mesmo das mulheres hétero também. Pode passar. Eu digo que uma das características que mudou esse cenário e que ainda é muito estigmatizada, pouco conhecida, pouco difundida, é a PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, que mudou, na verdade, o cenário do HIV/AIDS no Brasil. Eu acho que, como política de SUS, né, política inclusiva de fornecimento universal de medicação, e eu peguei o protótipo do HIV, da PrEP ainda como pesquisa, né, acompanhando o serviço de PrEP. Depois eu acompanhei o serviço e hoje como médico que prescreve também PrEP quando orientado. Eu sempre gosto de dizer que a PrEP hoje em dia ela é fornecida no sistema público de saúde, né, desde que a população seja elegível. Ela pode ser solicitada por qualquer médico.
Tá? Pode ser o médico da rede privada que pede, e que você pede, retira a medicação na rede pública. E você pode, inclusive, utilizar, mudar de cidade, ou pode adquirir, né, comprando. Então, assim, isso modificou principalmente a infecção por HIV. Então, mudou um pouco o cenário de infecção. Claro que ela não exclui, né, a necessidade de uso de preservativo, mas por diversos motivos, né, em casais sorodivergentes, uma população que tem alergia à camisinha, a gente não pode excluir essas pessoas de ter uma vida sexual ativa. A mudança do perfil da vida sexual ativa na população mais idosa também, que talvez não tinha um hábito de preservativo. Então, o conhecimento da PrEP e utilização, né, de uma forma muito mais abrangente modificou aquele cenário de infecção por HIV/AIDS. Pode passar. Bom, e aí quando a gente fala em acesso ao SUS, a gente falou um pouquinho de tudo isso, né? Eu falei um pouquinho de algumas patologias, como era pautado o sistema de saúde. Eu digo que o SUS ele tem portas de entrada, né? A gente fala que a atenção básica é a porta de entrada, a emergência é uma porta de entrada, ou seja, é por onde a gente acessa o SUS para um atendimento, seja um atendimento especializado, né, no profissional, né, de nível primário, secundário, que seriam os especialistas, de um nível terciário, quando a gente tem um atendimento mais especializado, a necessidade de uma cirurgia, por exemplo, ou um tratamento mais específico, como oncologia, ou a gente também precisa de exames. Mas existe uma diferença entre... Será que todo mundo acessa o SUS da mesma forma? Será que essa porta de entrada é igual para todo mundo? Né? Será que a gente tem uma assistência qualificada para todo mundo? E eu falo uma assistência qualificada pensando naquele princípio de saúde. Eu não preciso ser infecto, por exemplo, para entender que existem necessidades especiais para populações especiais. Eu não preciso ser cardiologista para entender isso. Então, por que na população LGBTQIA+, eu preciso dizer que eu não sei? Eu preciso entender, então cabe ao profissional de saúde estar sempre se aprimorando, se qualificando. Pode passar. Uma das primeiras características, como eu falei lá naquela cartilha de 2011, seria a LGBTfobia institucional, né? E a pergunta que a gente sempre faz é fácil ter acesso ao SUS? A gente sabe que existem políticas de preconceito e discriminação dentro das normas impostas pelo próprio Estado. Eu falo Estado como município, Estado e né, Estado como nação. Elas podem estar manifestadas também por comportamentos e práticas que sejam discriminatórios no cotidiano, tanto para o atendimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, instituições tanto públicas quanto privadas. Aquela dificuldade no acesso, o uso do nome social, são características, né? Alguns exemplos que eu sempre gosto de dizer é, por exemplo, a criminalização da homossexualidade em alguns países, a exclusão de cônjuge, por exemplo, de aposentadorias e pensões. Mas pode ser uma coisa muito mais simples, a exclusão do cônjuge como acompanhante dentro do ambiente hospitalar, que é uma característica de um acesso a um direito constitucional, por exemplo. Né? O acesso à saúde volto a repetir, é um direito constitucional. Pode passar. Alguns trabalhos mostram quais são as dificuldades maiores da população LGBTQIA+, tem no atendimento e no acesso ao serviço de saúde, né? Principalmente caracterizando o serviço do SUS. Né? As experiências de discriminação no atendimento, né, por toda a equipe de saúde. O trabalho do Barbosa ele mostrava exatamente isso. Mostrar como era difícil para a população se identificar e ser identificada como população trans, principalmente. Ou, por exemplo, ouvir piadinhas no comentário, dificuldade na abordagem da orientação de não heterossexuais, de identidade transgêneros, hostilização ao receberem um tratamento inadequado, acreditar que aquilo é uma fase, ou ser encaminhados para um profissional que não era habilitado, ou descaracterizar o seu tipo de atendimento, desconforto na utilização de determinados instrumentos durante a consulta. Eu imagino como deve ser desconfortável, por exemplo, para um homem trans, o atendimento num serviço público que não entende a característica dele como homem trans e às vezes coloca ele numa situação de atendimento. Eu já vi isso várias vezes acontecer no setor de ginecologia e obstetrícia. Ele precisa de um atendimento de um profissional no setor que seja capaz de atender aquelas características de homem trans. Então, assim, como é que a gente faz esse atendimento? Como é que são essas dificuldades? Esse trabalho de desconforto com a utilização de instrumentos é recente, é de 2018, né, da Federal do Rio Grande do Sul. E outra característica que falta é a falta de informação e conhecimento dos profissionais. Como eu falei anteriormente, eu acho que todo profissional ele precisa se capacitar. Vocês, como futuros matemáticos ou matemáticos que são, como docentes, sabem da importância que a gente tem de atualização constante. Né? Como é importante a gente, como professor, estar sempre atualizado. Então, por que o profissional de saúde também não tem essa característica? Eu trouxe dois casos aqui interessantes. Né?
que fala um pouco dessa questão dessa LGBTfobia institucional. Questionar a identidade de gênero e orientação sexual durante a consulta é um clássico. Então, imagina o primeiro caso, um jovem de 17 anos que diz que é heterossexual na consulta. Eu tenho certeza que ele não vai sofrer nenhum questionamento quanto a isso. Ele é heterossexual, ele escreveu lá isso. Já chega um jovem de 17 anos que afirma que é lésbica na consulta. Com certeza, ela foi perguntada se ela tem certeza daquilo, se não é só uma fase, se ela já se relacionou com homens, se teve alguma decepção, e quando não muito, ela é encaminhada por algum outro profissional, foi aquilo que eu falei na pesquisa do Rio Grande do Sul. Vai encaminhar para o psicólogo, encaminhar para o psiquiatra, como se aquilo ali fosse uma característica patológica do paciente. Então, assim, eu coloquei até uma frase do Harry Potter, que uma coisa que Harry Potter ensinou é que ninguém deve viver dentro do armário. Eu falei mais cedo e coloquei essa idade bem marcada, porque uma das características e afirmações de muitos profissionais das pesquisas do Rio Grande do Sul mostravam é que eles não utilizavam o nome social ou faziam esses questionamentos entendendo que o jovem, o adolescente, não tinha discernimento para esse pensamento. A gente sabe que não é bem assim. Pode passar. Outra característica são ações baseadas em crenças e valores que produzem negação de direitos, omissão de cuidados e constrangimentos, além de diversas formas de violências verbais, morais, institucionais e até físicas. Eu coloquei essa imagem porque essa semana semana passada eu atendi 2 pacientes, né, lésbicas, uma delas é minha paciente há um bom tempo, e ela tem uma osteoporose. E ela passou na recepção e questionada, e o questionamento era que ela ia entrar com um acompanhante. E aí perguntaram, é sua amiga, é sua irmã, é sua vizinha? Ela ia o tempo todo falando, não, é minha esposa, é minha esposa. No final, não colocaram o nome da esposa dela como acompanhante, ela revoltada, ela falou assim, uma mulher lésbica não pode envelhecer. Então, é uma característica que a gente tem também. Então, o homem gay não vai envelhecer, a mulher trans não vai envelhecer, então a população não vai envelhecer, então a gente tem que respeitar e entender isso. Então, isso não é uma modinha de agora. Então, na minha época não existia isso, existia. O que não existia era acesso, não existia, na verdade, a possibilidade de demonstração de afeto, não existia a demonstração de direitos. Então, é uma característica que a gente ouve muito, né, da população mais idosa, mas a gente sabe que sempre existiu. Na verdade, o que as pessoas não tinham, acham medo da exposição. Pode passar. Outra característica que a gente percebe é que há muitas vezes um não reconhecimento ou negligência, né, da LGBTfobia como geradora de vulnerabilidade em saúde, né? Por desconfiança ou menosprezo, considerar que queixas de discriminação e preconceito são menores, como bullying na escola, relações familiares, dificuldade de relacionamentos. E eu sempre falo isso porque SUS é porta de entrada. Então, imagina um adolescente, um jovem, que passou por uma situação de violência doméstica e relatando essas situações. Cabe, é um dever do profissional de saúde, é um dever de todo mundo, denunciar no conselho tutelar, denunciar no conselho do idoso, quando for pertinente. Então, assim, às vezes menospreza. Então, assim, se chega uma mulher, uma menina, em uma violência doméstica heteronormativa, muitas vezes ela é denunciada. Eu já vi muitas vezes os casos de denúncia de violência homoafetiva não serem denunciados, né? Ou como situações como acontecem, né? Pichação, escola, bullying, e isso serve para vocês também como professores. Às vezes é essa negligência do negligenciar ou omitir, porque achar que aquilo ali é normal, é porque a criança não entende ou o adolescente. Não, ela entende, ela sabe o que está fazendo. E ela precisa entender e ser conscientizada de que aquilo é um ato criminoso, né? E que a gente precisa corrigir, na verdade, desde essa parte educacional, desde a infância, adolescência, e punir quando for necessário. Pode passar. Não respeitar a identidade de gênero de pessoas trans é uma característica bem comum, né? Eu trouxe essa imagem aí daquelas velhas discussões, né? Dos banheiros coletivos, né? Mas eu sempre digo que muitas vezes as políticas de saúde elas acabam sendo essas generificações que a gente tem por datas temáticas acabam fazendo uma exclusão da população. Então, quando eu falo no Outubro Rosa e coloco um rosa falando sobre a prevenção do câncer de mama, eu estou falando essa prevenção de câncer de mama para quem? A gente sabe, somente para uma mulher cis. A gente sabe que o câncer de mama, inclusive, acomete homens. Eu falo isso em qualquer tipo de atividade palestra. Muitos homens nem sabem que pode ser um homem hétero, tá, gente? E muitas vezes nem sabem que pode ter câncer de mama. Então, a política de câncer de mama, dessa forma, eu estou fazendo uma exclusão muitas vezes, porque parece que ela é pautada apenas para uma mulher cis. Do mesmo jeito que a gente fala no Novembro Azul. O Novembro Azul é só para homem cis? Então, eu preciso entender, será que o homem
a mulher trans vai se sentir contemplada nessas políticas. Então, eu preciso entender esse tipo de trabalho, esse tipo de ação social. Claro, volto a dizer, o SUS, na verdade, ele tenta abarcar o maior número de pessoas, mas eu preciso, aos poucos, tentar modificar essas características, tentar aumentar o acesso das pessoas para que a gente consiga atingir o maior número da população. Uma outra coisa é o respeito ao uso do nome social em todos os formulários, né? Então, isso é um direito, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas isso eu vejo que ainda é muito negligenciado. Canso de receber ficha do paciente porque ainda não fez a mudança do nome social com um nome que não é o pertinente. E ainda é muito comum, dentro da rede de saúde, reforçar estigmas, né, e estereotipar pessoas LGBTQIA+. São, como que todo gay é promíscuo, que toda mulher que gosta de mulher é falta de homem, perguntas que são por curiosidade dos órgãos genitais, se já fez cirurgia, qual é o nome de registro da pessoa trans ou travesti, tratar de forma festiva, com termos de menosprezo. Então, assim, eu vejo muito isso, né? Então, assim, você não representa aquele tipo de característica, muitas vezes. Então, assim, tratar o paciente com desprezo, ou achar que o sofrimento dele não é real, ou essas características são muito comuns. Assim. Eu coloquei essa imagem aí, porque é pressupor que a orientação sexual a partir de estereótipos ou modelos sociais definidos de gênero, né? Todo gay é feminado e toda lésbica é masculinizada. E eu trouxe essa imagem do grupo que é daí de São Paulo, que é o Tamanduás. Eu já joguei contra eles, inclusive, um grupo de inclusão social e inclusão de diversidade de gênero, e é um grupo de rugby só formado por homens, né, bi e homossexuais. Também tem um time feminino. E eu acho interessante porque, na verdade, quebra aquele estereótipo de que rugby é um esporte, né, masculino, que é um esporte que é somente para homens, e aí só homens héteros, e assim não. O esporte é um processo de inclusão também. A gente quebra um pouco aquele paradigma de dizer, não, todo gay é feminado, toda lésbica vai ser masculinizado. Não é bem assim, pode passar. E, além disso, a gente vê muito uma visão reducionista, né, das demandas e necessidades. As demandas da população acabam sendo HIV para homem gay, modificação corporal para pacientes travestis e transexuais, e as mulheres lésbicas praticamente ficam invisíveis nesse cenário, né? A gente tem que entender que a saúde é um direito integral. Eu preciso entender saúde dentro de todo aquele paradigma. Eu preciso entender que, por exemplo, a população LGBTQIA+, vai ter hipertensão, vai ter diabetes, pode ter obesidade, pode ter depressão. Eu preciso tratar essas outras patologias, entender a doença, entender o cenário, entender as alterações familiares. E eu trago sempre eu trouxe essa imagem porque é bem estereotipada, né? Coloca um casal gay e fala sobre AIDS. Por que não um casal hétero? Né? Uma vez que também é tão comum. Pode passar. Outra característica também é pensar em saúde da família. Uma visão, a gente pensa em planejamento familiar basicamente na população heterossexual. Por que não falar de planejamento familiar para a população LGBTQIA+. Será que existe um planejamento? Será que as pessoas transexuais têm desejo de ter filhos? Basicamente, o que a gente chama de esterilização simbólica, ou seja, eu não falo esse assunto, eu acho que não vão ter filhos e assim vai. Né? É importante também falar de planejamento sexual e reprodutivo para essa população. A gente vai falar de família, na verdade, é um conceito amplo, então eu preciso entender que às vezes há um desejo de gestação e preciso trabalhar essas questões com a população de uma forma geral. Eu não sei, obviamente vocês sabem, mas assim, eu como médico eu gosto eu obviamente não peguei essa fase na faculdade, mas eu ainda vejo muito profissional falar sobre homossexualismo. Né? A gente sabe que desde 1990, até 1990, na verdade, não desde, né? Até 1990, eu acho que a maioria de vocês já tinham nascido, eu ainda não, a homossexualidade era tratada como doença, né? Então é uma patologização da identidade sexual. Até o ano passado, então o CID-11 ainda tratava como diagnóstico médico a transexualidade. Né? Ela foi retirada do capítulo de doença mental e agora consta como incongruência de gênero dentro dos capítulos de condições relativas à saúde sexual. Então, vocês entendem que existe ainda dentro do meio, né, de saúde, vou falar meio médico, mas eu falo meio de saúde, ainda esses estereótipos muito baseados numa patologização da questão sexual. Então, a gente ainda tem que quebrar barreiras o tempo inteiro, né? Então, é aquele corrigir o homossexualismo. Não, é homossexualidade. A gente precisa corrigir o tempo inteiro e mostrar que isso não é uma normativa comum. Pode passar.
Então, a gente observa também que existe um desconhecimento de demandas e necessidades específicas da população. Eu vejo que nos cursos de formação, eu acho que eu nunca tive uma aula na faculdade de graduação, nem de residência, que falasse sobre população LGBTQIA+. Eu acho que se eu pegar a maioria dos médicos, inclusive das novas gerações, dificilmente vão ter. Por sorte, hoje em dia a gente tem alguns cursos que preparam esses profissionais. Então, entra nessas situações de programa de educação permanente. O que eu falo é que muitas vezes esses programas eles são pautados na atenção básica, ou seja, os médicos de família e saúde de comunidade, são pautados em políticas específicas. Por exemplo, na Fiocruz a gente tem esses programas, né? Equipes que trabalham com populações de infectologia, então são os profissionais que acabam fazendo essas educações permanentes, mas eu acho que isso deve ser de uma forma geral, né? A gente sabe que existe uma negação de responsabilidade do profissional, ele fala, minha especialidade não mexe com isso e eu não vou fazer, que é errado, e uma instrumentalização do próprio profissional, ele fala, olha, eu não quero tratar esse paciente, então não é uma característica. Então a gente precisa um pouco quebrar essas barreiras e entender que a gente vai tratar pacientes, a gente vai lidar com pessoas, principalmente quem trabalha no serviço público, e a gente precisa trabalhar de uma forma equânime. Eu falei um pouquinho sobre o nome social, mas só reforçando que desde 2009 é direito da pessoa na rede de serviços, tanto de saúde pública ou privada, o reconhecimento do nome social. E a identificação do nome civil deve exigir do documento do usuário no campo para se registrar o nome social, independente do registro civil. Na cartilha de usuários cartilha de direitos dos usuários de saúde, eu vou disponibilizar depois, eu falo que é aquela carteirada do bem, já existe essa portaria dizendo isso. Pode passar. E aí, o que a gente observa é que desde uma nota técnica de 2014, na verdade ela foi editada em 2013, foi publicada em 2014, ela informa que o preenchimento do campo nome social e apelido e a impressão do cartão nacional de saúde somente com nome social já pode ser realizada desde 2013, como eu falei. Então, aqueles campos como nome e sexo serão omitidos, sendo impressos apenas os dados como nome social, apelido, data de nascimento, número do cartão nacional de saúde e código de barras, né, que tem todo o cartão nacional de saúde. E essa retificação pode ser feita pelo próprio usuário, ou seja, ele vai lá no aplicativo, né, no Conect SUS, faz a retificação e coloca como nome social. Tá? E esse nome social é o que vai ser utilizado em todos os formulários. E aí, muitas vezes eu me deparo com a situação de falar, mas nas fichas do SUS não tem o nome social. Vou te passar um pouquinho. Eu vou pegar, essa é a ficha da atenção básica, essa é uma ficha de cadastro nacional, e está lá, nome social. Em todas as fichas do SUS tem que ter. Esse é um extrato do E-Social, tá vendo? Vocês podem do E-SUS, e aí tem lá, que é o reproduzido por todas as unidades de saúde. Do mesmo jeito que tem nome social, pode passar, por favor, tem lá também uma característica que eu acho bem importante. Deseja informar a orientação sexual? Se deseja informar, como ela se identifica? Deseja informar a identidade de gênero? Se sim, como ela se identifica? Isso é uma característica que mudou e assim, faz com que o profissional de saúde ele tenha uma facilidade e uma necessidade de conhecimento do que são o que é orientação sexual e o que é identidade de gênero, para não cometer atrocidades com o paciente. Pode passar. Eu também trago nas fichas de internação, né, nas fichas de internação, do SINAM, SINASP, está lá, orientação sexual e identidade de gênero. Pode passar. As fichas de SINAM são as fichas de notificação. Por exemplo, a gente tem a notificação de COVID, notificação de agravos de saúde. Então, tem lá, todas as extensões obrigatoriamente têm esse campo. Né? E é importante que a gente debata o tempo todo e modifique esses termos. Né? A gente precisa mudar. Deixar de utilizar os termos de homossexualismo para homossexualidade, ou travesti para travesti, o homem ou mulher de verdade para homem e mulher cisgênero, opção sexual por orientação sexual. Pode passar. E eu gosto sempre de lembrar que a atenção integral à saúde deve ser livre de preconceito e discriminação do SUS, e é um direito de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Eu acho que se a gente precisa lutar todos os dias, como a gente luta por empoderamento, a gente luta por saúde, né? Eu sei que o SUS apresenta vários problemas, mas se a gente precisa entender basicamente quais são os nossos direitos, que a gente possa cobrá-los. Eu acho que cabe a gente também um pouco dessa parte educativa, né? De mostrar que a gente tem esses direitos, mostrar que a gente é porta de entrada, o SUS é porta de entrada para toda a população e que esses direitos precisam ser respeitados. Eu queria agradecer primeiro a todos vocês. Eu deixo aí 2 contatos. Esse primeiro, voltando à história de dizer que eu sou cientista político, meu primeiro link é muito mais de ciência política.
Eu prometo a vocês que eu vou fazer um Instagram da área de saúde, acabei não fazendo, mas em qualquer dúvida que vocês tenham, tá aí o meu Instagram pessoal também, se vocês quiserem, podem entrar depois, tá bom? Obrigado, gente. Dúvidas? E agora são as referências. Então, antes de continuar, né, gostaria de agradecer pela contribuição, dizer que é muito importante sempre estar escutando das pessoas que vivenciam essa realidade dentro de determinadas áreas, situações que a gente pode compreender que estão para além do que a gente visualiza na nossa bolha, né, por muitas vezes. Mas antes de passar para a próxima etapa desse nosso momento, eu queria dizer que pedir desculpa pra você que eu te dei um irmão, viu? Eu te dei um irmão, o Glauber Andrade Portinari. É Glauber, agora é Portinari Andrade. Jonathan. Menina, eu fiquei empolgadíssima, né? Foi empolgada, porque eu acho que é a última live do Matemático e do ano, aí eu fiquei empolgada, Jonathan, tá? Mas desculpa, deixa E assim, a gente agora vai passar para uma rodada de perguntas. Algumas pessoas estão acompanhando a gente pelo chat, né, lá e pelo canal do Matemática Queer, por aqui pelo canal do Matemática Queer no YouTube. Só que eu e o Glauber vamos fazer alguns questionamentos, né, a você sobre algumas coisas que você trouxe na sua fala, né? Que de antemão, como eu falei, a gente agradece, né? Porque são falas pontuais, precisam ser sempre reforçadas, porque por muitas vezes a gente acha que se torna repetitivo. Muitas vezes a violência que acontece na escola e na educação acontece também na saúde, porque é isso mesmo, né? Os reflexos da violência LGBTfóbica, elas vão partindo de área em área, partindo dentro de um contexto que parece, né, similar, mas que dentro daquela área vai ter algumas especificidades. Você trouxe algumas pontuações a respeito do Programa Nacional de Saúde Integral da População LGBTI+, né? E aí eu estive pesquisando, né? E também por fazer parte do movimento social enquanto travesti, né? Enquanto ativista, que essas articulações sobre o programa, elas partiram desde então, quando surgiu o Brasil Sem Homofobia e, consequentemente, depois da chamada das conferências estaduais, municipais, para culminar na Conferência Nacional LGBT, que foi lá em 2008, né, a primeira conferência. E aí, nessa pesquisa, para poder saber um pouco mais sobre esse programa, porque, né, você sabe que nós somos professores, a gente se articula muito com a educação e acaba que não tem muita informação mais, né, mais propriamente dita sobre outras áreas. Mas aí, pesquisando sobre esse programa, é um programa, claro, né, muito, muito importante. Foi um marco legal para a saúde LGBTI+, que a gente tem que, lógico, sempre ponderar sobre essas conquistas, mas que depois que ele foi lançado em 2011 para 2012, né, não houve mais nenhuma atualização, né? E assim, hoje nós vemos que em 2022 nós temos outras perspectivas, outros entendimentos sobre o que é identidade de gênero, sobre o que é orientação sexual, até mesmo situações de acolhimento, situações que vão estar inseridas dentro do contexto da saúde, né, que vão englobar toda a população LGBTI+, mas que, né, claro, pelo contexto político que a gente vivenciou nesses últimos quase 4 anos, não foi atualizado, mas que também nós temos que fazer a meia-culpa que é de 2011, né? Então, até 2016 nós tínhamos aí um governo progressista e a gente poderia ter feito essa atualização. Então, eu quero saber, né, já que você teve contato com o programa, né, e, claro, consequentemente com o SUS, que é a articulação desse programa, quais são as ponderações que você acha que poderiam ter sido feitas dentro desse contexto que você está vivenciando, né, de atendimento à população LGBT por muitas vezes, mesmo não sendo infectologista, e se você acredita que essa melhora ela vai potencializar, né, com certeza essas formas de diminuir essas violências que a gente sofre cotidianamente lá, né, no atendimento básico de saúde, ou até mesmo em algumas outras situações que a gente tem dentro dessa, né, dessa estrutura que é a saúde num todo. Eu queria saber da sua opinião sobre essa reformulação e o que você acha. E aí, aproveitando, claro, que você é cientista político, você pode fazer, né, esse link justamente por se tratar de um contexto político para poder nos
dar assim, umas informações acerca. Érica, eu acho que uma das características... Eu travei, não foi, gente? Deu uma travada aí. Deu para escutar, Jonathan? Deu. Eu sempre gosto de dizer que toda movimentação em saúde, né, no Brasil, ela acontece por movimentos sociais. Então, como você bem falou, são as conferências nacionais, municipais, estaduais e as conferências nacionais de saúde que levam a esses questionamentos e que levam, inclusive, à implantação do SUS, as políticas de saúde. Então, são desses movimentos sociais, então, dessa luta social que a gente consegue, de alguma forma, ter esse papel de saúde de uma forma integral. Como você bem falou, o texto da política nacional ele é bem amplo. Então, ele coloca características como básicas do acesso, entendendo que é uma população que ainda era marginalizada do ponto de vista de acesso. Então, esse texto de 2011, 2011, 12, 13, era um texto muito rudimentar, que dava noções básicas de tudo aquilo que eu falei um pouquinho, que eu precisava entender a população de uma forma, das características de necessidades diferentes. Eu precisava favorecer o acesso, favorecer políticas de saúde que fossem inclusivas, e que fossem determinantes. O que seria determinante? Não adianta eu fazer uma política de saúde que eu não consiga aplicar. Então, eu preciso oferecer à população políticas que sejam voltadas para as suas necessidades. Então, as políticas municipais, todo o SUS ele é pautado da seguinte forma: eu lanço um movimento nacional, movimentos locais levam a um surgimento de uma política nacional, e cada município, de uma forma independente, traça seus parâmetros conforme suas necessidades. Eu posso ter municípios que têm uma necessidade X de atendimento, que é a população, na verdade, que vai indicar quais são essas necessidades. O que acontece é que, como você bem falou, de 2016, eu posso dizer, para cá, esse foi um dos objetivos de eu ter feito ciência política, a gente meio que estagnou em políticas de saúde. Nenhum tipo de avanço a gente pode dizer que teve. A gente pode ter visto, a gente viu aí as situações como Covid, pandemia, um governo que não favoreceu nenhum tipo de política de mudança social, de características de mudança de saúde. Então, isso foi um pouco estagnado. Inclusive, com as dificuldades das relações das conferências municipais e nacionais de saúde, que atrasaram essas atualizações. Eu acho que cabe sempre a movimentação, eu sempre acho que esse papel educacional é que leva essas mudanças. Eu sempre pergunto, quem é que já participou alguma vez? As conferências municipais de saúde, elas não são exclusivas para profissionais de saúde. A população é que tem como em representatividade, e assim, quantas vezes você já procurou uma conferência nacional de saúde? Ou uma conferência local de saúde? Aí aquela história, eu não sou bem representado, poxa, eu não fui bem tratado. Eu acho que assim, a gente é buscar e galgar espaços dentro desses grupos. Porque são desses pensamentos que a gente consegue, por exemplo, entender e representar essas questões dentro do universo maior. Eu preciso mostrar para o meu município, por exemplo, é óbvio que o município sabe, mas eu preciso provar que a existência, a gente fala assim, a gente precisa provar nossa existência o tempo todo. Eu preciso provar quais são as necessidades que eu tenho. Eu imagino, por exemplo, que uma população jovem vai ter uma necessidade, uma população jovem LGBTQIA+, vai ter uma outra necessidade. Então, quais são essas necessidades? Então, eu preciso dessas representações. Eu acredito que, nos últimos anos, como eu falei, foi um atraso muito grande disso. A gente perdeu muito do que a gente já tinha construído. É como se a gente estivesse agora reconstruindo. Felizmente, eu trabalho num setor que ainda é referência mundial, não é só nacional, mas é referência mundial em saúde, também em infectologia, mas que, fora isso, a gente viu como foi um declínio. Eu falo que, se a gente pensar no município do Rio, começou até um pouco antes, por outras políticas municipais. Se a gente pensar no Estado, pior ainda. Então, é um agravo muito grande. O Glauber pode falar também de São Paulo. Eu trabalho em São Paulo, o Glauber no setor privado. E aí, o setor privado, a gente tem meio que um filtro um pouco diferente. O Einstein, eu trabalhava numa rede privada, trabalho em outra rede, então, assim, o filtro é um pouco diferente, porque a população que também acessa o serviço é uma população que, às vezes, ela sabe questionar, ela sabe seus direitos, ela tem acesso ao conhecimento, digamos, técnico, jurídico, então acaba que ela é muito mais, como a gente falou até um pouco mais cedo, Erika? Acaba que o acesso é um pouco diferenciado, Perfeito, Jonathan. E então eu vou passar para o Glauber agora para ele fazer as perguntinhas dele, depois eu faço mais um pouquinho. Eu estou aqui olhando no WhatsApp, porque mandaram no meu Instagram, mandaram algumas perguntas, depois eu respondo aqui também. Beleza.
Uma das coisas que você falou bastante dentro da live até agora foi sobre a questão também da saúde mental, que a gente também precisa voltar os olhos para a saúde mental da comunidade, né, da população LGBT. E dentro das minhas pesquisas, eu sempre dei muito foco para a questão da saúde mental, porque eu gostaria mesmo de entender como que as pessoas da comunidade, elas, de certa forma, são implicadas em situações que pessoas heterossexuais e que respeitam a norma cis-heterossexual não passam, né, durante o seu dia a dia. E uma das teorias que eu acabei encontrando, que é de um epidemiologista psiquiátrico, que a gente chama de teoria do estresse minoritário, fala justamente que as populações de minorias sociais, com relação aos seus direitos dentro de uma sociedade, acaba que tem mais dificuldades dentro do seu processo de saúde mental. E muitas das vezes acabam tendo maiores deficiências em sua saúde mental também. E aí ele abarca, dentro dessa teoria, 4 pilares que são principais dentro da população LGBT, que fazem com que as pessoas da população LGBT se tornem mais suscetíveis a problemas com relação à sua saúde mental. E um deles eles acaba falando, né, que é a homofobia internalizada, de muitas vezes as pessoas não se aceitar como elas são. Ele também fala sobre o processo de você se colocar em alerta o tempo todo, uma vez que todo mundo ao seu redor normalmente vive falando que você é uma pessoa errada, né, justamente pela sua sexualidade. E, de certa forma, isso vai implicando muitas ações que, para o indivíduo, causa estresse nele e que acaba implicando em desfavorecimento da sua saúde mental. E eu achei só legal comentar, uma vez que você tinha falado um pouquinho sobre isso, né, de tratar um pouco da saúde mental dessa população. E uma outra coisa que eu queria falar também é que a gente precisa realmente pensar nessa diferença de como tratar a saúde da população LGBT e da população hétero, justamente porque eles têm algumas coisas mais específicas, como essa questão da saúde mental, né, que eu acabei de comentar, e que a gente precisava, então, também pegar e começar a entender como que o SUS e os outros programas de saúde, como até mesmo os do setor privado, chegam nessa comunidade, né? Quais são as medidas que eles têm tomado para que a divulgação com relação à saúde, com os métodos, por exemplo, de prevenção às doenças, seja elas ISTs, por exemplo, como que eles têm chegado dentro das populações, dentro da nossa sociedade. E você que é da Fiocruz, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a Fiocruz ela tem falado mais sobre essas questões e como ela tem atuado para alcançar mais a sociedade e também alcançar mais a população LGBT. Porque é muito comum, eu acredito que dentro do meio acadêmico ou dentro do meio de pesquisa, a gente acabe se concentrando muito em nós e não comunicando as nossas pesquisas, os nossos resultados para outras pessoas. E muitas das vezes a ciência vai se desenvolvendo e as pessoas acabam não tendo contato com as descobertas que estão sendo feitas e afins. Então, se você pudesse falar um pouquinho, eu agradeceria. Então, eu vou falar 2 pontos que você falou, né? A questão de saúde mental. Então, assim, o foco em saúde mental, acho que é um dos principais pilares que a gente entende, porque a gente sempre volta a estereotipar, né? O paciente LGBTQ, a pessoa, né? Eu falo como paciente, mas como pessoa. Ele é mais agressivo, ele é mais ansioso, ele é mais preocupado. E eu tenho uma fala de uma amiga minha que eu gosto sempre de reproduzir. Imagina um homem hétero andando na rua, o medo que ele tenha de ser assaltado e ser morto. Né? Uma mulher trans, muitas vezes, o medo que ela tem é de ser assaltada, violentada, morta, né? E por aí vai. Então, assim, são outros medos que a gente tem. A gente tem o medo, às vezes, da violência doméstica, a gente tem o medo da violência social, o medo da violência do trabalho, na universidade, como é que vai ser tratado. Ainda mais quando você apresenta algum tipo de característica que não é aceito pelo outro. Né? Então, assim, é como se você vivesse aquilo que você falou. Existe um alerta constante, você está em alerta o tempo inteiro. E, obviamente, isso leva a um estresse mental. A gente fala que é um burnout social, né? É um termo que é bem recente. O burnout um esgotamento relacionado ao trabalho. Mas o burnout social seria mais ou menos isso. Eu estou esgotado porque eu vivo numa comunidade que não me respeita. Seria mais ou menos isso. Voltando à Fiocruz, né, eu falei mais cedo um pouco, mas a Fiocruz são vários núcleos. Né? Eu faço, atualmente, sou do INE, né, que é o Instituto Nacional. Dentro da Fiocruz a gente tem vários outros núcleos, né, núcleos de pesquisa, educação, conscientização, núcleo de HIV e AIDS.
eu faço parte do grupo de trabalho em pesquisa em saúde, né, que é o NUST. E aí a gente, dentro do NUST, a gente trabalha principalmente no INE com a educação da população de saúde. Eu preciso trabalhar essas políticas educacionais, não adianta nada, e ter acesso a essa população, por exemplo. A gente tem dentro da Fiocruz vários programas de atendimento, sejam de IST, seja o serviço de infectologia, seja de acolhimento psicológico, seja de acompanhamento de população trans, seja do grupo de PrEP, né, como eu falei mais cedo, mas eu preciso entender, será que o profissional de saúde que trabalha na Fiocruz, que trabalha na rede de atendimento de atenção básica, ele consegue aceitar e abordar esse paciente? Foi aquilo que você falou um pouquinho. Será que você consegue ter acesso? Eu preciso levar ciência, ou seja, aquilo que a gente produz, para a comunidade. E o meio que a gente tem de atingir a comunidade não é só a população. Não adianta nada eu levar esse conhecimento todo para a população apenas se o profissional de saúde, que é aquele que vai favorecer esse acesso, também não conhece. Então, uma das políticas que a gente tem hoje dentro do NUST é fazer uma capacitação permanente desses profissionais que trabalham nessas unidades, né? Seja nas unidades da Fiocruz, seja na unidade da atenção básica e também na rede privada. Fechou. Muito bem. E assim, o Jonathan, eu tenho alguns questionamentos aqui, né? Eu fiz algumas anotações quando você estava falando. Então, tem alguma coisa ainda que eu vou querer saber, te perguntar. E até mesmo, né, fazendo essa articulação de enquanto médico, enquanto cientista, porque isso é importante. Mas aí, se você quiser responder alguma pergunta que você viu aí no Instagram, a pergunta que fizeram aqui, 3 perguntas são sobre PrEP, eu vou responder. Uma é se a PrEP é gratuita, eu falei, né, PrEP é gratuita. Quem pode passar PrEP? Então, assim, a PrEP, como eu falei, na verdade, só reforçando, PrEP, existe um grupo selecionado de pacientes que vão usar PrEP, né? Eu sempre falo pacientes, mas vocês entendam que eu estou falando com o médico. Então, imagina que eu chego lá, faço uma primeira abordagem. Então, pode ser o médico da atenção básica, ou seja, o médico do posto, o médico da família. Pode ser o médico da sua confiança, que você já conhece, né? Como é que ele faz o atendimento? Então, ele chega lá, eu procurei o médico e falo, olha, atualmente, eu tenho essa prática sexual, entendo dessa forma. Então, essa avaliação do médico, ele vai avaliar se há, naquele momento, uma indicação de fazer a PrEP. Lembrando que a PrEP, ela só previne HIV/AIDS. Então, a gente tem uma prevenção do paciente com HIV. Ela não, eu sempre falo para os pacientes que ela não previne outras ISTs. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento do paciente o tempo inteiro. Então, no paciente que opta pela PrEP e que tem indicação de PrEP, eu preciso de rastreamento para a liberação da PrEP, alguns exames. Tá? E esses exames são solicitados pelo próprio médico, tanto da rede pública quanto da rede privada. Uma vez feito isso, são exames básicos, né, de sorologias para HIV, hepatites, lembrando que a hepatite B, por exemplo, paciente que não tem soroconversão, ou seja, que a vacina que ele tomou não foi eficaz, a gente indica a vacinação, monitoramento da sífilis, uma vez que a gente teve esse aumento da sífilis nos últimos anos, faz o tratamento, faz o acompanhamento. E aí eu prescrevo a PrEP. Existe um formulário do Ministério da Saúde, que é disponibilizado no site do Ministério da Saúde, também no site da Fiocruz, nas secretarias municipais de saúde, que eu preencho essa medicação. Eu vou nas unidades de referência. Então, se isso for feito na rede privada, tá, gente? Fiz na rede privada, eu preenchi. Você vai lá no posto, na rede que a gente chama, né, do centro de referência, né? Aqui no Rio tem vários, em São Paulo também. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar as listas. E você vai lá e faz a retirada dessa medicação. Como é que é feita essa medicação? Assim como uma medicação de uso contínuo, o paciente tira conforme um período. E cabe ao médico que está prescrevendo fazer o monitoramento dessas outras possíveis ISTs. Então, as medicações são liberadas de 30 a 120 dias, né? E aí, a cada esse período, a gente faz um novo formulário, faz as novas sorologias e encaminha para a unidade. Como eu falei, a PrEP, durante muito tempo, foi trabalhada com pesquisa, com um grupo bem restrito, porque não era liberado de uma forma geral. Hoje, a gente tem, além da liberação da PrEP, né, pelo Serviço Público de Saúde, a gente também tem a aquisição pelo setor privado. Tem um custo elevado, mas tem uma população que opta por esse serviço também, tá bom? Com essas perguntas aqui. E o tempo, como eu falei, são de 30 a 120 dias. A outra pergunta é se eu posso mudar de cidade ou não pode. Lembrando que esse formulário, uma vez que você se cadastra, quando você faz no serviço público, você pode mudar de cidade e fazer a solicitação da PrEP, que na verdade é feita uma atualização desse cadastro. Assim como para o antirretroviral, que ele pode fazer uma vez no ano, a PrEP também pode ser feita dessa forma. Tá bom? Perfeito. E de antemão, também aproveitando o ensejo de agradecer, né, a todo o trabalho que a Fiocruz tem
disponibilizado para a sociedade como um todo, né? Principalmente dentro desses, né, do contexto político de 2020 para cá, né? Ela teve papel importante na dissolução, principalmente de informações equivocadas, né? E principalmente na produção de meios que pudessem, de alguma forma, subsidiar a saúde pública em meio ao caos que foi essa vivência nossa nos últimos 4 anos, quase 4 anos, né? Então, parabéns a você que faz a Fiocruz, parabéns a todos os profissionais que estão lá. Nós que resistimos, né? A saúde agradece, porque, enfim, tá terminando, mas a gente, né, não pode esquecer que a gente vivenciou, assim, o caos dentro dessa perspectiva do que era a saúde, né, em pandemia e pós-pandemia também. E ainda assim, mesmo depois da pandemia, nós estamos sofrendo bastante. E aí, algumas observações dentro ainda das suas falas, né, a respeito de transexualidade e travestilidade, né? Você falou sobre questões de acolhimento de pessoas trans e travestis, né? E aí até a gente conversou um pouco sobre a questão dessas violências que são sistemáticas e que acabam afastando a população desse atendimento e gera em cima desse afastamento situações de segregação e muitas vezes pioras emblemáticas na saúde dessa população. E aí, eu lembro muito bem, né, e foi recentemente falado sobre situações de transfobias, né? Não sei se você acompanhou, sobre termos que estão sendo utilizados, e esses termos estavam gerando conflitos, porque estavam apagando vivências. Não sei se você acompanhou a última discussão a respeito das pessoas que menstruam, né? Isso. E aí, vejam só, né? Veja só o quanto que isso atrapalha outras vivências, né? Porque, assim, nós estamos dentro de um contexto político que é de apagamento para pessoas trans e travestis, né? Constantemente nós somos atacadas, nossas vidas são cerceadas por conta de falta de informação. E quando a gente tá tendo um fôlego para poder continuar, né, tendo a expectativa de, no ano que vem, termos um governo que, de alguma forma, vai colaborar com o desenvolvimento de políticas públicas, inclusive de saúde, para poder a gente não morrer como a gente morre todo dia, né? Aí a gente recebe uma dessa, né, que é Então, talvez colocar dentro de uma perspectiva bem reducionista, né? E achar que a nossa vivência apaga outras vivências, né? E aí o termo pessoas que menstruam está diretamente ligado à saúde de pessoas LGBT em especial, né, da população de homens trans e transmasculinos. E eu queria, né, perguntar a você o que você acha sobre isso, quais são os impactos que você, enquanto profissional de saúde, enquanto médico e cientista político, visualiza para a população, né, população LGBT, em especial essa população que eu citei, por meio dessas falas, dos questionamentos que foram surgindo a respeito dessa expressão e como é que a gente pode, de alguma forma, dialogar entre sociedade civil, poder público, para poder estar minimizando esses impactos de falas que são extremamente irresponsáveis e que acabam, como eu falei, gerando esse apagamento da nossa população. O que você tem para dizer aí dessa polêmica? Eu sempre falo que a paulada dói mais quando vem do lado aliado, né? É mais ou menos isso. Então, assim, quando você escuta isso de uma pessoa que tem uma representatividade, né, social, literária muito grande, isso é muito mais impactante. Por quê? Porque você reforça, na verdade, todo um estereótipo de segregação, de exclusão. Eu sempre falo que a gente está sempre em desconstrução. Talvez falas que eu use hoje, daqui a 5 anos, espero estar melhor e me corrigindo o tempo inteiro. Mas foi um pouco daquilo que eu falei. Se a gente for pensar apenas pessoas que menstruam como mulheres, a gente está segregando o grupo de homens trans também. E aquilo que eu falei um pouco no início, imagina como é constrangedor, muitas vezes, para um homem trans que procura uma atenção básica, que precisa fazer um acompanhamento, né, de saúde e que vai se deparar com a seguinte realidade. Olha as maternidades que a gente tem no Rio de Janeiro, olha os serviços de saúde, entre aspas, da mulher que a gente tem no Rio de Janeiro, e onde a gente vai ter disponibilizado o ginecologista / obstetra, e como esse paciente vai se sentir excluído dentro desse grupo. Então, o que a gente observa é que existe muitas vezes nessa população, eu usei aquele gráfico lá antigo, que eu falei que aquele gráfico me fala muito de subnotificação
e de uma notificação um pouco errada. Por quê? Imagina que muitas vezes essa população vai ficar numa vulnerabilidade que ela não vai se sentir representada, ela vai ter uma dificuldade por vergonha de acessar esse serviço, ela vai ter uma dificuldade de entender a necessidade desse serviço. Do mesmo jeito que a gente tem na população das mulheres trans, muitas vezes, a necessidade, por exemplo, de uma avaliação como eu falei, a população vai envelhecer. E a gente pode ter uma hiperplasia prostática. E aí, o que a gente faz nessa população? Eu acho que dificilmente a gente fala, olha, a população trans, mês passado, né, Novembro Azul, eu falava exatamente isso. Eu falei assim, gente, a gente tem uma população de travestis e trans que estão envelhecendo. Né? Que bom que estão envelhecendo com saúde. E a gente precisa conscientizar essa população também, que precisa, muitas vezes, fazer avaliação prostática. E como é que é feita essa avaliação prostática? Porque, às vezes, a terapia hormonal modifica essas características prostáticas, né? Por diversos fatores. Eu preciso entender como é que está esse comportamento. Então, assim, existe alguma possibilidade de alguma outra doença? Aí eu vou encaminhar esse paciente para quem? Para um urologista, que vai estar lá num setor que tem só homens héteros, né, na sua maioria, e que vai ter uma outra segregação, um outro reforço de um discurso, na verdade, de falta de acesso, né? Então essa população acaba sendo, mais uma vez, excluída das políticas de saúde. Eu acho que a gente precisa pensar nisso, a gente precisa entender como é que eu vou conseguir abordar esse trabalho. E ainda é difícil, porque assim, eu conheço 1 ou 2 ginecologistas que trabalham com população trans, 3 urologistas que trabalham com população trans, então assim, ainda é difícil, né? Mas a gente precisa criar essas políticas. Então, é como eu falei mais cedo, então assim, o trabalho social que a gente tem dentro da Fiocruz ou dentro das instituições, eles têm que estar muito alinhados com as necessidades da população. Então, eu preciso que grupos como vocês, que o grupo GED, eu acho fantástico ter um grupo desse dentro da universidade, coisa que na minha época de 2000 não existia, né? Onde é que pensava, né? Então assim, ter um grupo que debatesse temas sobre transexualidade. Eu lembro que eu participei de uma das primeiras pós-graduações que tinham sobre direitos LGBTs, eram esse tema. Eu fiz essa pós na época e as pessoas falavam assim, cara, tipo, o que são direitos? E era LGBTs. Eu falei assim, gente, se a gente pensar que a gente não entende quais são os direitos populacionais e como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma tão positiva, e hoje a gente consegue levar isso para dentro da universidade de uma forma mais precoce, né? Que é importante. Perfeito. Jonathan Glauber, quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria, na verdade, falar um pouquinho do que está aqui no chat. Mandaram um questionamento para a gente. Eu posso falar aqui? Pode. Está escrito assim. A pergunta é do Daniel Santos e fala: uma parte do grupo dialoga também com a educação. Quando falamos de divulgação científica dessas questões, também falamos de espaços escolares? Alguma indicação de como esse diálogo pode ser realizado? Você quer responder, Érico, ou você quer que eu comece aqui? Eu acho que a gente pode dar... Acho que você, se o contribuir, pode contribuir, eu acho que dá certo, pode ser. Tudo bem. Bom, eu acho que, primeiramente, uma coisa legal da gente falar aqui é que dentro das escolas, a educação sexual ela ainda segue um padrão que, de certa forma, respeita as questões biológicas, né? Então, muitas das vezes eles falam sobre questões de doenças que são infecções, né, que são sexualmente transmissíveis. Normalmente eles falam sobre essas questões de uma forma muito ligada ainda com a cis-heteronorma. E, de certa forma, a gente acaba implicando, muitas das vezes, preconceitos dentro da escola, quando a gente acaba reproduzindo essas questões, ligando totalmente essas questões de ISTs às comunidades dentro da população LGBT. Né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado dentro do espaço escolar, porque a gente tem o espaço para falar dessas questões, só que a gente também precisa saber como falar, para a gente conseguir alcançar cada vez mais as pessoas de uma forma respeitosa, né? E a gente também conseguir transmitir essa necessidade de respeitar as identidades sexuais, as identidades de gênero e também as orientações sexuais das pessoas. E uma questão que a gente também precisa ver é que, por exemplo, dentro dos espaços escolares, muitas das vezes o banheiro é um espaço que acaba gerando muito conflito, uma vez que as pessoas que são transexuais ou travestis muitas vezes não podem usar o banheiro com o qual elas se identificam, né? Então isso acaba implicando, por exemplo, em questões na sua saúde, porque muitas vezes elas acabam deixando de usar o banheiro no espaço escolar para usar somente em casa,
né? Então, são questões que precisam ser abordadas dentro da sala de aula e que a gente precisa discutir e fazer com que as políticas educacionais também se modifiquem para se adequar a nosso direito, né, ao direito de viver e principalmente da comunidade trans, de existir dentro desses espaços, né, uma vez que a educação é para todos, então eles também pertencem a esse local, eles precisam sentir pertencentes a esses locais, né, então a gente precisa pensar em práticas para que além de ser acessível o local da escola, eles também consigam permanecer nesses espaços. Eu acredito que a Érica e o Jonathan tenham mais contribuições que possam falar sobre isso também. Se você quiser falar, Jonathan, pode ficar à vontade também, porque eu acho que a educação em saúde também é educação. Porque quando a gente fala educação em saúde, né, o papel educacional, principalmente o que o Glauber falou, na escola a gente fica um pouco limitado, porque basicamente trata do quê? Os livros escolares trazem o sexo biológico, né, e não trata de questões de sexualidade, e é muito comum essas discussões irem para um lado muito mais de um viés moral, muito mais político, como a gente viu sendo utilizado, né, nos últimos anos, e que acabam dificultando o debate, né, por uma coisa muito mais importante. Muitas vezes esses debates chegam por uma situação de violência. É muito comum se tratar da situação de saúde da população LGBT, que é mais quando ela vem de um traço de violência, ou por um bullying que alguém sofreu, ou por uma violência muito mais extrema. Então, assim, eu acho que a gente deve buscar o espaço dentro de um espaço acolhedor. Eu acho que o principal ponto é a escola. Mas como é que a escola me posiciona para isso? Então, a gente tem uma escola que é uma escola muito restritiva, onde esses debates são muito difíceis, né? Eu acho que o papel do professor está muito aí. Acho que vocês estão lá muito mais perto dessa realidade. Quando a gente é chamado nessas situações, eu vejo muito isso na escola. Parte muito de um debate indireto, né? Porque, na verdade, a gente já chega com uma... Eu falo que eu gosto muito de rodas de conversa. Porque na roda de conversa eu não tenho um tema pré-definido. Eu chego lá para falar de saúde e surgem temas, né, dentre outros. Sempre eu falo que adolescente, o tema sempre vai gerar sobre questões de preservativo, método contraceptivo, mas dentro desse discurso acabam surgindo situações que levam a essas discussões sobre gênero e sexualidade. E isso é interessante porque nesse debate a gente utiliza esse espaço, né, que é um espaço que eu digo que o espaço é fornecido pelo ouvinte, para que a gente possa aos poucos introduzir essas questões sem ser de uma forma pejorativa, nem de ser de uma forma também impactante muitas vezes. Eu falo impactante no sentido não de que isso é errado, mas no sentido de que muitas vezes é utilizado de uma forma errada por quem quer utilizá-lo dessa forma. Né? Perfeito, é isso mesmo, Jonathan. E assim, para poder contribuir um pouco com a fala de vocês dois, eu estive diretora de uma escola, né, em 2020 e 2021, no final de 2020 para 2021. E aí, antes de estar, lógico, na gestão da escola, eu também já estava dentro da política municipal de ensino e a gente sempre estava tentando articular momentos com a saúde dentro da escola, né? Porque até os livros até trabalham, né? As questões voltadas para a saúde, principalmente porque a gente está ali num ambiente que eles estão, né, em transformação, estão em constante evolução por questões até mesmo hormonais, e eles acabam, né, tendo que ter esse contato com algumas temáticas que muitas vezes em casa eles não têm acesso por conta de N fatores, né? E aí, desse período obscuro de 2019 para frente, que a gente começou a ter uma certa resistência sobre esses temas, né? A gente começou a se questionar enquanto escola por que a gente tem que trabalhar isso, que isso é papel da família, sendo que isso sempre foi falado na escola desde sempre, né? E aí a gente sempre falou lá nos livros de ciência, muito embora falando numa perspectiva bem antiga, a gente falava lá sobre o corpo humano, sobre como é que fazia a questão de, né, o sistema reprodutor, enfim, assim, num contexto bem né, simplificado mesmo. E sempre foi falado, né? Eu lembro que a gente fazia feira de ciências, mostrando os órgãos genitais, explicando onde é que era a uretra, onde é que era o ímen, e isso era... A gente fazia isso com naturalidade nas feiras de ciências, nas escolas, porque era aquilo que eles tinham que aprender naquela idade para poder não ter nenhum problema no futuro. Mas, infelizmente, por conta de toda uma questão, né, de um contexto político, isso foi modificando. E agora a gente tem, mesmo, né, estando
respaldados e respaldados por diretrizes curriculares, por diretrizes da política educacional, que nos dão esse aval de estar trabalhando certas temáticas dentro da escola, a gente ainda tem, né, uma certa resistência por conta essa enxurrada que foi esse tal de conservadorismo, que eu chamo de pseudo-conservadorismo. Mas a gente, né, vai trabalhando e, como a gente sempre costuma falar no grupo, tentando entrar nas brechas que a lei nos dá para poder estar trabalhando na escola situações que são saúde também para adolescentes e crianças, porque é lá que, por muitas vezes, a gente consegue descobrir certas violências que não deveriam acontecer, né? Abusos que acontecem em casa e que muitas vezes não são identificados por falta de conhecimento. Então, é naquele ambiente, né, que a gente consegue fazer essa articulação de fato e que sempre foi feita, que deve ser feita cada dia mais, mas que por contas, né, por situações de contexto político não estão tendo a visibilidade que a gente tinha antigamente. E principalmente, né, Jonathan e Glauber, a gente pensando nesse contexto diverso de escola plural que a gente tem hoje, né? Porque hoje nós temos um contexto bem mais diverso do que há 10 anos atrás, né? Lá no Ceará, porque eu sou do Ceará, Jonathan, a gente tem as escolas e geral. Eu não sei se isso era, né, era intencional, mas eu acredito que era mais por questões estruturais, eu acredito. No município que eu trabalho, né, que eu estou aqui de licença, mas eu trabalho lá, as escolas, geralmente, elas eram coladinhas do posto de saúde, porque caso acontecesse algum problema na escola, a gente já tinha ali a assistência do médico ao lado da escola. Então, não existe falar de educação sem estar tratando sobre questões relativas à saúde, porque a gente precisa esclarecer, precisa orientar, principalmente dentro, né, desse atual contexto, o que eles podem, o que eles não podem. Isso, assim, pensando em situações, né, de prevenção. Então, a gente precisa estar, a cada vez mais, colocando essa pauta dentro da escola como uma pauta importante, trabalhar questões de saúde, trazer, né, os profissionais de saúde para trabalhar com a gente, como parceiros, porque isso é intersetorialidade, a gente precisa estar fortalecendo isso constantemente, né? Então é importante. E aí, eu posso fazer só mais um questionamentozinho? Claro, pode sim. Posso, assim, porque são muitas informações, né? E é importante a gente estar aqui com um profissional qualificado, que vai estar, né, dando algumas orientações bem pontuais, e a gente tem que aproveitar. Então, é o seguinte, eu, na pesquisa, antes de iniciar a live, eu fui buscar algumas informações a respeito da saúde da população trans e travesti ainda, né? E a gente consegue resumir, né, esses cuidados com a população, com a minha população de pessoas trans e travestis, apenas ao processo transexualizador e tão somente às políticas de prevenção de HIV e AIDS, né? E aí eu queria que você me dissesse, né, assim, me desse a sua opinião acerca disso também, enquanto profissional de saúde, o que você, né, poderia contribuir, né, para poder quem está nos assistindo, né, abrir esses horizontes acerca do que se trata essa política, né, de saúde, que pode ser abrangente para a população de trans e travestis, que nós não estamos somente restritas, né, à questão do processo transexualizador e da prevenção do HIV e AIDS, porque isso é muito emblemático também, né, porque associam muito as pessoas trans e travestis HIV e AIDS por conta de questões emblemáticas, sendo que a gente entende que isso não é tão somente pertencente a essa população. Então, que contribuições, quais são as outras perspectivas de você, dentro do seu entendimento enquanto profissional de saúde, e das suas vivências nos espaços onde você está, que podem ser associadas também à saúde da população LGBT, para que a gente possa expandir isso, né? Entender outras perspectivas, outras vivências, que podem estar também contribuindo até mesmo para quem está nos assistindo, que é pessoa trans, que é pessoa travesti, e que às vezes não tem entendimento, que pode procurar o serviço de saúde para poder estar tendo acesso a outras situações, a outras vivências. O que você pode dizer a respeito disso, John? Um tema interessante é que aqui tem um trabalho até está em fase de publicação de um colega, e ele falava justamente sobre população trans e quais eram o que o profissional de saúde entendia de acesso à saúde.
e ele classificou em 2 temas, que é cirúrgico e hormonal. Então, ele entendia que os profissionais achavam que a população trans tinha necessidades apenas disso. Né? E aí, se a gente pensa dessa forma, a gente restringiu totalmente o atendimento. Como a gente falou o tempo todo, saúde mental é um problema. O que a gente vê como médico. Então, assim, toda vez que eu penso numa mulher trans, eu tenho que lembrar o seguinte: essa mulher trans, ela, por uma característica agora, situações hormonais, ela tem uma suscetibilidade maior, por exemplo, a osteoporose. Eu acho que ninguém nunca fala isso para uma mulher trans. Olha, você tem um risco maior de osteoporose. Vamos avaliar agora essa osteoporose, vamos fazer uma prevenção, por exemplo, de osteoporose, um risco maior de doença cardiovascular, por uma característica também hormonal. Então, vamos agora avaliar risco de hipertensão, de diabetes, sobrepeso e obesidade. E eu falo que essas políticas, na verdade, elas são muito características na população cis, mas elas são muito pouco trabalhadas na população trans. E aí eu falo que uma questão, principalmente, eu falo que existe uma invisibilidade muito grande da população trans, e uma questão excludente de pensar apenas uma característica de ST. Então, toda vez que eu falo, eu acho que a minha abordagem nunca vai ser de ST. Eu acho que eu sou o profissional que menos vai precisar abordar ST, por quê? Porque não é o meu papel naquele momento. Eu acho que eu utilizo aquele espaço, porque eu acho que ele vai ser tão debatido e tão buscado para falar de ST, porque todo profissional talvez já tenha falado de ST para eles, que eu vou falar assim, olha, agora talvez eu vou falar de hipertensão, eu vou falar de diabetes, eu vou falar de obesidade, eu vou falar de osteoporose, eu vou falar de função hepática, de uma esteatose, seja lá qual for o motivo. Então, assim, esses outros pensamentos que muitas vezes a gente não tem, por não conhecer essa característica, acabam sendo muito restritivos. Eu sempre falo, eu imagino um adolescente, você deve também passar por isso. O adolescente, ele vai pensar que, não, esse adolescente é um adolescente que talvez precise falar sobre ST, eu vou falar de camisinha, e talvez a sua dúvida seja outra, seja um problema lá, um problema cutâneo, sei lá, um problema gastrointestinal que pode estar relacionado com o uso de medicação, ou seja lá como um problema de qualquer outro jovem, adolescente que precise passar por aquela situação. A gente precisa parar de descriminalizar ou de já auto-julgar o paciente, né, achando que existe uma receita mágica para isso. Não existe. Eu acho que esse é o maior entendimento que a gente tem. Acho que aí que caiu, né? Eu acho que sim, provavelmente. Mas pegando um pouquinho do que você falou, a gente precisa também começar. Alguns autores já alertam isso, que nós, enquanto educadores, precisamos pensar em reformulações com relação à educação sexual que a gente está dando para os nossos alunos, né? Porque, como eu disse, muitas vezes a gente acaba entendendo a educação sexual como uma aula onde a gente vai trabalhar essas questões de STs e contraceptivos. Só que existem muitas outras coisas que a gente precisa trabalhar dentro do contexto escolar que estão relacionadas ao prazer, ao descobrimento do corpo, por exemplo, a questão do respeito, a questão, por exemplo, de você conseguir se aceitar e afins. E essas questões devem ser trabalhadas dentro da educação sexual, né? Então a gente precisa começar a trabalhar essas questões que você mesmo acabou de comentar, que acaba fugindo da questão da gente só tratar de contraceptivos, a gente só tratar de STs dentro do contexto escolar, e que, como o Daniel colocou aqui nos comentários da live, muitas vezes os livros didáticos e as escolas, elas não abordam essas temáticas, né? Elas ficam concentradas muito nessa questão de STs e também de contraceptivos. Então, é muito importante a gente pensar em reformulações também, de como a gente trabalha essas questões dentro da sala de aula, para a gente conseguir, de fato, criar pessoas, né, educar pessoas para que elas sejam cada vez mais respeitosas com a diversidade de gênero, né, com relação à diversidade de sexualidades. E eu falo isso porque, dentro das minhas leituras, né, com relação à minha pesquisa de educação, sobre educação sexual, muitos autores têm alertado sobre essa necessidade, né, da gente reformular os conceitos que a gente tem ensinado para os nossos alunos. O Glauber, uma coisa que é interessante é porque a gente tem o PNE, que, na verdade, ele dá essa abordagem dessas temáticas e utilização dessas temáticas na educação escolar. E o que é interessante é que eu falo que, ainda assim, é muito tabu. A gente vê um processo de educação que a gente fala dos órgãos genitais, como a Erika falou, a gente sempre falou disso, mas a gente pula para uma fase do sexo como reprodução e como doença. Então a gente reforça esse tabu de marcar, tipo assim, olha, o sexo ou é para reproduzir, mas se você fizer, entre aspas, errado, vai causar doença. Então a gente não fala da questão, não é abordado isso na forma do colégio, sobre a sexualidade como prazer, como descobrimento do corpo, como reconhecimento do corpo. Então a gente acaba, muitas vezes, reforçando esses preconceitos que existem, e que muitas vezes vem de uma questão... Aí entra o papel do cientista político, né?
vem de uma construção social, vem de uma construção familiar, vem de um tabu, e acaba que a escola precisa, de alguma forma, quebrar um pouco isso. O profissional de saúde também precisa quebrar um pouco isso, porque senão a gente acaba reproduzindo algo que ele já ouve em casa, né, que ele já ouve na família. Então, o livro didático, muitas vezes, ele acaba reforçando um pouco disso também. Uma coisa que eu acho legal de comentar é que, por exemplo, o PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles já diz lá, é um documento mais antigo, e eles já identificam que as crianças, quando chegam na escola, por exemplo, é como se fosse uma caixinha cheia de preconceitos que vem de casa, vem do contexto que ela está inserido, da religião e afins. E é dever mesmo, eles colocam que é dever do professor questionar esses preconceitos, questionar essas ideias que ele já tem construídas, né? Então, dentro da educação sexual, é um momento que a gente tem, por exemplo, para questionar essas questões de como as pessoas tendem a tratar as pessoas homossexuais, a mostrar que é uma coisa normal, né? A gente acabar quebrando esse preconceito destinado às pessoas LGBTs. Então, acho que é muito importante também a gente falar sobre isso. Mas, sério, se tiver alguma coisa para contribuir também. Não, tá tudo ok. Eu só tenho, eu acredito que seja a ponderação final, que eu também gostaria ainda de utilizar um pouquinho do Jonathan, aproveitando que ele está aqui hoje, mas que também tem muito a ver, né, com o contexto atual também, né? Muito recentemente a gente teve os surtos de varíola, né? E foi muito falado, né? Trouxeram muitas situações e geraram muitas polêmicas nas redes sociais, principalmente, sobre a população que estava suscetível à varíola dos macacos, né? E eu lembro que na época que começou, né, esse burburinho lá na rede social sobre a questão da varíola dos macacos, que a gente estava muitas vezes reforçando estigmas quando a gente referenciava uma população em específico para dizer que aquela população é a que está mais se contaminando com a doença. E aí eu tive algumas confusõezinhas nas redes sociais, aquelas brigas que a gente tem no Instagram, gente, todo mundo tem, né? E aí eu dizia que não, a vacinação ela não tem que ter um grupo prioritário. Todas as pessoas são prioritárias, né, para tomar a vacina para prevenir a varíola dos macacos. Enquanto tinha homens gays que diziam que nós somos mais suscetíveis, nós estamos lá e é de acordo com as pesquisas tal, que a gente está aqui, a gente está realmente se contaminando mais, então a gente tem que ser colocado em primeiro para tomar a vacina. Só que observe o meu discurso. Eu estava dizendo que todas as pessoas deveriam tomar ao mesmo tempo, porque nós estávamos ali falando de pesquisas que estavam direcionando para uma população e isso ia gerar uma situação emblemática e uma segregação futura, com certeza, né? Então, melhor do que pensar numa população prioritária é pensar em todas as pessoas como prioritárias, né? Assim? E aí eu queria saber, dentro desse contexto que você deve ter vivenciado também enquanto médico, né, lá na Fiocruz e em outros espaços, o que você acredita que gerou, né, esse embate de emblemático, prioritário, por conta de situações de algumas pesquisas que estavam sendo divulgadas, que direcionavam, né, a população de homens gays como mais, naquele momento, mais... não é suscetível a palavra, mais... faltou a palavrinha, gente. Suscetível, contaminada, suscetível. Isso, suscetível mesmo, pode ser, que eu não queria repetir, eu queria falar outra. Mas mais suscetível a essa contaminação, sendo que, observe só, qual era o meu pensamento? Na época do surto de HIV e AIDS, né, muitos homens gays estavam sendo infectados e morrendo, e isso gerou um contexto emblemático que demorou décadas para poder ser, né, desconfigurado. E aí a minha luta era essa, de não criar um outro contexto emblemático. Então você, enquanto médico que vivenciou essa situação, o que você acredita que gerou esse contexto emblemático, né? Se você acredita que tinha essa associação de fato, né, dentro de uma população específica, né? E se a gente não teria que realmente pensar, caso, né, fosse necessário, uma vacinação em massa, de todas as pessoas estarem tomando, porque afinal de contas,
todas as pessoas estavam em diversos lugares que tinham diversas pessoas que poderiam estar contaminadas. Eu sempre falo que toda política de saúde ela tem que pensar justamente nisso, qual o impacto que ela tem socialmente, né? E epidemiologicamente o grupo que é mais suscetível. E na varíola do macaco isso foi assim emblemático, né? A população, eu disse que de novo a população LGBT, ela de novo, né? Ela estava recebendo um rótulo de um vírus que vem, né? Dos símios, né? E o que acontece? A gente fala que se a gente pegar qual era a população muito mais suscetível, obviamente era a população jovem com imunossupressão. E aí talvez entre esse confundimento de que jovem com imunossupressão possa estar relacionado muito mais com a população vivendo com HIV, que não é a realidade, pode ser um diabético, pode ser qualquer outra população. O que observou-se é que a população mais jovem era a que mais era infectada. E aí criou-se todo esse estereótipo. Mas imaginem que aí vocês da matemática são melhores do que eu. Toda vez que a gente tem um estudo epidemiológico, a gente tem que ver se a nossa amostra não está, obviamente, contaminada. Eu falo contaminada no sentido de eu peguei uma amostra muito seletiva e, consequentemente, eu não tenho nenhum embasamento científico para dizer que aquela amostra especificamente representa o todo. Segundo ponto que a gente tinha era de subnotificação. E aí eu vou falar agora em São Paulo. Eu estava em São Paulo, andando na rua, olhava para o povo, olhava as pernas das pessoas, eu falava, meu Deus, que uma pessoa está com varíola do macaco. Sério mesmo. E as pessoas achavam que aquilo ali era normal. Então, a dúvida que eu tinha, sempre falo, será que não é porque a população LGBTQIA+, uma vez que ela tem, talvez, teve essa exposição, foi a que mais procurou serviços, que eu vi muitas pessoas que provavelmente estavam contaminadas nas ruas, e tudo bem. Eu não sou, né, eu não sou um homem gay, eu não sou não faço parte de um grupo que eu ouvi muito isso, tá? Eu não sou gay, então eu não tenho varíola do macaco. Então, eu concordo com você que na verdade a gente estava fazendo, na verdade, um novo HIV, entre aspas, né, fazendo esse discurso. Se a gente pensar em política de vacinação, quem é a política de vacinação? Eu não entendo que a população que teoricamente foi mais atingida dessa forma foram pacientes imunocomprometidos e pacientes jovens. Então, teoricamente, as políticas de vacinação deveriam começar por esse grupo: pacientes jovens, paciente imunocomprometido, sejam eles idosos, crianças, paciente de terapia com quimioterapia, radioterapia, que essa população, obviamente, estaria mais suscetível. Mas eu não posso estereotipar um grupo, dizer somente homens gays vão ter monkeypox, né, que é a varíola do macaco, somente população travesti e trans vai ter varíola do macaco, como ficou isso muito marcado. Eu ouvi muito isso em São Paulo. Chegava um paciente lá e falava, não, vamos desmarcar tal paciente do ambulatório X, Y, Z, porque está tendo muito caso de varíola do macaco. Eu falei, tá, mas tipo, se vai desmarcar um ambulatório, desmarca de todo mundo. Concorda comigo? Porque se uma vez que o ambulatório está contaminado, eu não posso excluir um grupo. E do mesmo jeito que aquela história de acesso e acessibilidade, se eu reforço esses estereótipos, eu acabo reforçando a exclusão. Eu acho que não é esse do papel da gente. Eu acho que a epidemiologia já foi muitas vezes utilizada para segregar, né? Seja a população trans. Eu sou judeu, então assim, se a gente pensar que o judeu já em algum momento também já foi utilizado como exclusão também. Então, se a gente ficar reforçando esses estereótipos, a gente acaba toda vez reproduzindo algo que já deu errado. E a gente demora muito tempo. Quando a gente cria, na verdade, esse conceito, né, como você falou, até hoje a gente associa muito o HIV/AIDS à população LGBT, principalmente o homem gay e o travesti, a mulher travesti e a mulher trans. Por quê? Porque durante muito tempo era essa população que ficou marcada. Olha, se a gente lembrar até as emblemáticas, veja, década de 90, era o quê? Era Cazuza, era Renato Russo. Então tinha um emblema, um reforço muito grande de que era a população única e exclusiva que ia ter HIV/AIDS. E a gente vê isso até hoje. Então, assim, não é incomum você pegar, por exemplo, um exame de rotina, uma mulher cis, hétero, que descobre que tem HIV e fala, como é que eu estou com essa doença? Então, assim, a gente está em 2022. Então, qualquer relação sexual a gente pode transmitir. Então, assim, existe essa vulnerabilidade, mas ainda existe um preconceito e uma falta de conhecimento de que todo mundo está suscetível. Perfeito, é isso. Meu pensamento era esse também. Como é? Estava certa. Pois aí, eu acabei tendo um embate bem acalorado. Eu tive no Twitter também sobre isso. Ave Maria, porque assim, o que eu mais repudio na minha existência é que criem estereótipos de doença para a minha população, ou seja, para a população LGBT, né, as leis forem. Porque eu sempre digo isso, que assim, eu brigo muito, agora eu parei mais, né, que minha conta já foi excluída duas vezes.
Mas eu brigo no Twitter, eu acho que o papel da gente é educador e também é um papel social de questionar quando tem alguma coisa muito errada. Eu volto a falar da PrEP, por exemplo. Se você pegar os estudos de PrEP, a maioria deles falam que existe, né, em pesquisa, uma possibilidade de osteoporose. Eu vou voltar àquela história da osteoporose. E eu vi muito isso, de falar assim, não deve se passar, por exemplo, passar PrEP para um paciente que está fazendo estrogenização, né, que isso pode aumentar a osteoporose. Falei, bom, se tiver osteoporose, eu vou acompanhar. Não é o meu papel, mas eu não vou estereotipar e não vou excluir um grupo de pesquisa e um grupo populacional justamente por um preconceito ou por algo que está in vitro. Eu acho que o papel do profissional também é esse, falar, olha, existe in vitro, ou seja, lá nas pesquisas, uma possibilidade de osteoporose, mas eu não posso excluir ou condenar essa população a uma falta de acesso a um serviço, ou a um produto, ou a um método, justamente por uma exclusão. Então, assim, eu sou desses de brigar e reforçar também, olha, não é bem assim. Então, quando eu vejo muito questão de STA, quando teve esse surto agora de sífilis no Rio de Janeiro, a população LGBTQIA+, é que mais tem sífilis. Não é isso. A população jovem é que tem mais. Então, a população jovem tem mais, ok, vamos ver o que está acontecendo. Então, assim, se a gente for perceber, no pré-natal, talvez as mulheres héteros tinham vários diagnósticos, né, e nunca tiveram relações, outros tipos, só teve relação muitas vezes só com o marido. E aí o marido se identifica como homem que tem relações com homens, mas ele não se identifica como bi, nem como homem. E por aí vai. Então são essas questões que a gente precisa debater para não criar mais um estereótipo. E é isso, perfeito. Era justamente isso também que eu pensava no dia que eu fiz essa confusão na rede social. Era sobre isso, não era criar mais um estereótipo. Já basta que as pessoas colocam todos os dias na gente, né? E é isso. Cláudia, quer fazer alguma contribuição, amor? Eu só queria falar que esse estereótipo ele é muito naturalizado, né, dentro da nossa sociedade. Porque, por exemplo, a gente não vê as pessoas heterossexuais normalmente se preocuparem com ISTs, sabe? Quando eles falam de camisinha, é só para não engravidar, né, normalmente. Enquanto se a gente fala com pessoas da comunidade LGBT, você percebe que normalmente eles estão muito mais preocupados com essa transmissão de ISTs, né? Então, por exemplo, eu, normalmente, quando eu fazia o sexo sem prevenção, normalmente eu já ficava desesperado, logo após, sabe? Porque eu ficava, meu Deus, e agora? Né? E aí eu dava os 3 meses, já corria para fazer um teste, para ver o que tinha e tal, se tinha acontecido alguma coisa. E eu, dentro do meu convívio, por exemplo, eu tenho muitos amigos que são heterossexuais, e eles nunca se preocupavam com isso, sabe? É como se fosse algo tão natural, sabe? Eles só iam lá e faziam e estava tudo bem. Eles nunca fizeram um teste de STs, por exemplo, na vida. Então, tipo, só falando mesmo um pouquinho sobre isso, sobre como que normalmente a gente acaba naturalizando demais esses estigmas. Exatamente, é isso mesmo, gente. E eu acho que a gente já vai caminhando para a finalização dessa última live, né, do nosso grupo Matemática. E acredito que, antes de finalizar, só deixar uma ponderação acerca de que tempo, né, a gente acaba invisibilizando algumas das letras que estão dentro do contexto, né, das pessoas LGBT. E aí, pessoas também que, né, discussões que vêm emergindo bastante agora, né, principalmente dentro desse contexto contemporâneo, é sobre a saúde das pessoas intersexo, né? A gente não vê tanta gente conversando sobre isso, debatendo, estudando, ou até mesmo produzindo conhecimento que traga situações das vivências de pessoas intersexo, e elas estão, né, ali também, juntamente com as demais populações dentro né, da sigla. E aí, eu queria, se você pudesse, né, Jonathan, falar alguma coisa sobre algum tipo de atendimento que você tenha realizado, ou então algum tipo de pesquisa que você tenha visualizado sobre essa população, para que a gente também possa, de fato, conversar um pouco sobre essas pessoas que, na maioria dos casos, né, dentro de uma imensidão de discussão, elas são muitas vezes invisibilizadas. É interessante você falar do intersexo, porque as discussões que geram na saúde da população LGBTQIA+, no intersexo é o primeiro que é encaminhado para avaliação psicológica, como se fosse o único problema que ele tem.
porque entendem muitas vezes que o intersexo é a falta de definição. E, na verdade, a gente sabe que não é isso. E aí, essa caracterização, e é uma outra estereotipação dentro de um próprio grupo, que o próprio grupo estereotipa, é assim, essa pessoa precisa de uma definição, como se a gente vivesse em caixinhas, né? E são, dentro dos estudos, versam muito mais na área de psicologia do que na área de atenção. Então, assim, o acolhimento, às vezes, é muito mal feito, o encaminhamento é feito muito mais precoce, justamente porque a gente ainda tem uma população pequena, digamos assim, que faz estudos na área de intersexo. A população que eu falo de divulgação de conhecimento, de produção e de reconhecimento também dessa população intersexo. Então, os poucos estudos que a gente tem são voltados quase que exclusivamente para a saúde mental, né? Ou seja, encaminhamento para a psicologia ou para a psiquiatria, ainda. E infelizmente, porque assim, o que acontece por muitas vezes é que se tem essa, né, faz essa escolha, né? Quem faz essa escolha não é a pessoa que deveria fazer, que no caso é a pessoa intersexo, que deveria, né, dentro de um contexto, né, e de um espaço de tempo, claro, fazer, né, tomar essa decisão. Quem geralmente toma, né, inclusive já se tem algumas legislações que, né, determinam um período para poder as pessoas estarem, né, desenvolvendo realmente as características pertencentes àquele, né, sexo que de fato vai, né, sexo e o gênero em si que vai de alguma forma de ser desenvolvido. Outras pessoas também que já têm a visualização de que não querem fazer modificação cirúrgica nenhuma, que querem permanecer ali daquela forma, que se acham, né, que são pessoas como qualquer outra, que merecem respeito e que não têm intenção de fazer cirurgia nenhuma. E aí a gente pouco fala sobre isso e muitas vezes essa violência ela se torna um silenciamento que gera segregação também. Então, de um tempo para cá, pessoas intersexuais elas estão se organizando para poder trazer esse debate, né, para que esse debate ele possa estar em todos os espaços, na educação, na saúde, né? Aí, como você bem falou, os estudos ainda são, né, poucos, pelo menos dentro do contexto, né, dos estudos de gênero e sexualidade, né, e aí partindo do pressuposto da educação matemática, a gente não tem nenhum caminho ainda para poder dar alguma orientação específica. Mas a gente precisa sempre estar trazendo essas pontuações, porque fazem parte da nossa população, né, da população LGBTI, e também merecem que a gente possa estar trazendo esse debate para poder orientar de alguma forma, ou até trazer situações que vão também orientar pessoas que são intersexos, que não têm orientação alguma sobre, porque isso não vem sendo debatido, discutido como deveria ser, né? Então, eu acredito que a emergência da temática, ela é necessária e a gente precisa cada vez mais procurar trazer essas informações para poder desmistificar muita coisa, né? Trazer legislação que possa orientar como fazer, ver que não era mais como era antigamente, que já se fazia ali, o pai e a mãe escolher na hora do nascimento, se estivesse ali, né, com as duas genitálias, e o pai ia definir, a mãe, qual era a genitália que ia prevalecer, e não esperavam, né, um desenvolvimento mínimo cognitivo ou até mesmo físico da criança. Então a gente precisa trazer esse debate para que essa violência ela realmente seja, né, diminuída cada vez mais. E é importante porque são pessoas que estão aí trazendo pensamentos, né, e também contribuindo com políticas públicas que também precisam ser voltadas para elas, né? E eu acho que é isso. Tem mais alguma contribuição, querido John, querido Glauber? Agora eu não vou mais colocar vocês em situação de irmãos, tá? Não. Mas foi tão bonito. Jonathan, achei teu nome tão fino. Não, todo mundo acha que é nome artístico. Que aí eu disse, menino, vou já que falar um nome assim finíssimo, vou me casar com o Jonathan para poder virar Érica Portinari. Portinari, né? Todo mundo acha que é nome artístico. Aí eu falei, não, é real. Gente, mas é muito bonito. Parabéns, viu? Olha, é um nome assim, eu não sei como é que você conseguiu assinar o seu nome todo, mas é bom. Eu também. Abrevi os meios que é grande. Mas assim, primeiro eu queria agradecer. Não, Jonathan, se você quiser fazer as suas considerações finais, né? Que depois a gente vai fazer nosso agradecimento, inclusive, para você também e para outras pessoas. Pode ficar à vontade.
Eu acho que assim, eu acho que primeiro eu falar agradecer o espaço, porque eu acho que o papel como eu acho que não adianta nada a gente fazer ciência se a gente não reproduz ciência, né? E os debates eu acho que são constantes. Aí é que eu falo assim, eu falei, como eu reforço o que eu disse, o que eu estou dizendo hoje, como é algo que vai ficar no YouTube, daqui a 10 anos eu quero assistir e falar assim, poxa, como eu evoluí, porque eu acho que a gente está sempre em constante evolução, né? Como a gente mudou, então a gente está se transformando o tempo inteiro, mudando nossas políticas. Então, eu acho que esse é o papel da gente. Eu acho que levar esse conhecimento para a população, desmistificar um pouco coisas que parecem tão óbvias, muitas vezes, eu acho que é o papel que a gente tem. Então, esse espaço eu acho que é importante para a gente repensar isso também. É repensar a ciência, é repensar espaços, é repensar a sociedade, é repensar cultura e educação. Eu acho que vale muito a pena a gente pensar dessa forma e agradeço a vocês o espaço. A gente agradece, Glauber. Só queria agradecer mesmo, então, pela presença do Jonathan. Eu acho que foi um debate muito rico, com certeza ajudou muito as pessoas que nos assistiram e vai ajudar as pessoas que vão assistir futuramente também, já que a live vai ficar aqui no YouTube. E agradecer a Érica também pela parceria aqui e o espaço mesmo para a gente conseguir dar nossas contribuições e conversar sobre essa temática que eu acho que é substancial, principalmente dentro do contexto que nós estamos inseridos. E é isso, obrigado. Obrigada, Glauber, também. Eu já ia chamar de Jonathan, agora eu já ia trocar o nome. Ai, gente. Então, também gostaria de agradecer a você, Jonathan, né, pela participação, por ter aceito o convite, né, em nome do Matemático Queer. A gente agradece sua presença hoje, dizer que poder ouvir, né, de um profissional da saúde que a gente ouviu aqui de você hoje é muito orientador e importante, principalmente quando a gente visualiza essa promoção, né, e garantia das políticas públicas de saúde para a população LGBTI+. Né? Então, gratidão pela contribuição, por ter aceitado o convite mais uma vez, e dizer que também estamos de portas abertas, caso você precise da gente, tá? Caso, se precisar da gente um momento aí para alguma situação, a gente está aqui também disponível para você. E antes de fazer o encerramento, eu gostaria de fazer uma pontuação. Agradecer à diretoria de acessibilidade, a DIRAC, né, que contribuiu com os profissionais intérpretes de Libras, né, durante todo o percurso de lives do Matemático do ano de 2022. Essa é a nossa última live do ano, né? Dizer que nós tentamos fazer da melhor forma possível, né? Tentamos contribuir com todas as temáticas que, de alguma forma, vieram por questionamentos, né? Chegaram até a gente, e nós, enquanto grupo de estudos e pesquisas que articula gênero, sexualidade e educação matemática, estamos aqui nessa luta diária para poder promover a cidadania da população LGBT, né? Que a gente, a grande maioria não, acho que será que a grande maioria que são LGBTs do grupo? Eu não sei. Não, mas uma boa parte do grupo é LGBTI+, então a gente precisa estar associando a nossa vivência cotidianamente às nossas lutas, e isso diz também sobre muito do que a gente produz lá no grupo e que a gente está, né, oportunizando as pessoas estarem tendo acesso por meio das lives. Então, agradecer os membros e membras do Matemático e membros também, que tem o nome. Tem o nome binário, né? Tem o nome binário, quer dizer, uma pessoa por lá que eu não vou dizer o nome. E agradecer ao nosso líder, o Aguinaldo Quincalha, né, pelo espaço e pela oportunidade também de estar nos orientando sempre. E é isso. A todos vocês que estavam nos acompanhando, boa noite, tenham um excelente final de ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que em 2023 a gente possa começar com tudo que for melhor, né? Com o nosso, né? Vocês sabem quem é que está chegando lá, né? Quem é que está chegando no dia 1º para poder soltar esses grilhões que foram presos no nosso corpo durante esses 4 anos, que estão se acabando e vai acabar, e a gente vai voltar a ser feliz outra vez, né? Então, boas festas para todos. Tchau, gente. Tchau.